hoje nós estamos aqui com pessoas especiais que vão hoje nos falar, né, nesse bate-papo sobre o testemunho deles, né? O irmão Rogério que está aqui conosco, a irmã Kelly. Mas antes disso, peço para vocês a se inscreverem no nosso canal, como também deixar o seu like e ativar o sininho, para que quando fizermos mais aqui vídeos, né, ou podcasts, você possa também ser notificado. Pastor Moacir, tudo bom? Como é que você está? Graças a Deus, está tudo bem. Amém. Mas, senhores irmãos, hoje o papo tá bom, tá bacana. Todos os podcasts nossos são bons, mas hoje eu creio que Deus vai abençoar grandemente o nosso podcast. Vai ser um testemunho do nosso irmão Rogério. Nosso irmão Kelly está aqui acompanhando ele também. E peço para os irmãos assistir, escutar bem a história do irmão Rogério, que é muito edificante para as nossas vidas, para a vida de muitos irmãos que vão ouvir esse podcast. Amém? Creio que esse podcast vai chegar em lugares talvez onde nós não chegamos, mas vai ser bênção. Amém? Fique conosco. É isso aí, pastor Moacir. Seja muito bem-vindo, gente. Estamos aqui, como eu falei, né, com pessoas especiais. Está um pouquinho de calor, né? A gente está sem ar-condicionado. Mas hoje, gente, nós estamos recebendo esse casal maravilhoso, pessoas de Deus, pessoas queridas, que amamos, e hoje convidei para eles estarem aqui conosco. Para nós é uma honra, uma alegria receber o irmão Rogério e a irmã Kelly. Rogério, seja bem-vindo. Se apresenta aí para os nossos seguidores, né, inscritos no canal. Amém. Paz, Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos. Me chamo Rogério. Estamos aqui pela primeira vez para falar do nosso testemunho. Não é fácil, não, mas vamos lá, né, pastor? Mas vamos lá. Alcançar pessoas, né, serem libertas, né? Sim. Do inimigo, né? Vamos fazer, né, esse trabalho do Senhor, né? É isso aí. A minha esposa, né? Também já agradecendo a Deus também pelos filhos e netos que eu tenho. Oi. Você já está velho assim, irmão Rogério? Já, o cabelo Meu Deus do céu. Eita, eu já ligou aqui. Mas é isso, né? Que bom, né? É bom ter neto, né? Porque eu também já estou velhinho também, né? Entre aspas, né, irmã? As mulheres não ficam velhas, né? As mulheres não. Irmã Kelly, que prazer, né, receber você também aqui juntamente com o irmão Rogério. Vocês são um casal que a gente temos visto o testemunho de vocês. Aproveita esse momento. A irmã Kelly, gente, ela é a líder das mulheres aqui na nossa igreja. E se apresente aí para os nossos seguidores, minha irmã. A paz, Senhor, a todos. Boa tarde. Antes de mais nada, é um prazer muito grande estar podendo participar, tendo essa oportunidade. E como o Rogério disse, né? Se for para alcançar a alma, se for para ajudar na obra do Senhor e mostrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Estamos aqui para isso, né? Eu agradeço muito o pastor André, a esse ministério que nos abriu a porta, que nos recolheu com tanto amor e carinho, né? E estamos aqui para edificar todos os dias o nome do Senhor, amém? Amém, minha irmã. Que Deus abençoe, irmã Kelly. Gente, hoje nós vamos abordar aqui um tema, né, que na semana passada nós fizemos aqui com o irmão Everton, né, que saiu de uma religião de matriz africana e se converteu ao Evangelho de Cristo, né? E deu um testemunho aqui maravilhoso. E hoje o testemunho que nós vamos ouvir aqui é um testemunho também tremendo. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes ouvir o nosso irmão falar na igreja, como também em conversas ali, né? Antes de uma conversa de comunhão, o Rogério falar daquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele. Rogério, antes de nós se aprofundar no seu testemunho, conta para nós um pouco como é que foi essa história, como é que foi a sua história, ou iniciou a sua história, onde você nasceu, quem são os seus pais, né? De que terra tu que ocupação é a tua? Amém, né? Eu sou de Campinas, né, pastor? Sim. Verdade, de Campinas, né? Assim, devido ao muito uso de droga, eu não tenho muitas lembranças do passado, né? São poucas as coisas que eu lembro do meu passado. Meu Deus! Né? Eu lembro, né, que eu morei aqui no Padre Manuel de Nóbrega, morei aqui em Hortolândia, na Vila Real, né? Estudei no Colégio Adventista, né? Depois eu fui embora para Nova Odessa, né? Sempre tive um sonho de ser jogador de futebol e eu, durante
né, esse tempo eu consegui realizar um pouco desse sonho, né? Sim. Cheguei a jogar bola no Rio Branco, Olha. mas Você foi profissional aí, praticamente? né? Quase, né, pastor? Ah, Né? E joguei também numa escolinha do Bragantino, né, em que Bragança legal. Paulista. Isso que faz idades mais ou menos? Eu devia ter uns 12, 13 anos. E nessa época o Zangano já estava usando droga, já? Não tinha sabido, não, né? Não. Ainda Sim. eu fui usar droga, eu acho que eu devia estar mais ou menos com uns 16, Meu Deus. 17 anos, né? Sim. Porque eu também tive. Meu pai foi envolvido também com o mundo do alcoolismo, né, pastor, né, prostituição, né? Então, E você testemunhou tudo isso, então. ruim, né? Então, o meu pai, ele perdeu uma casa num jogo, Meu Deus. né? Então, a gente teve que sair da onde a gente morava em Nova Odessa e não tinha para onde a gente ir. Né? E quando eu fui, meu pai chegou em casa, pegou a gente e levou a gente para casa da minha avó, no Jardim Proença, né? Eu agradeço a Deus também e ao meu tio, né? Que falou, não, eu tenho um apartamento para vocês morarem, né? Vai sendo na rua, vocês não vão ficar não. Né? Foi aonde que a gente foi para a região dos DIC, né? Mas só me chegando lá no DIG, as coisas começaram a complicar mais um pouquinho. Por quê? Porque nessa época existia muito aquele negócio de gangue. Sim. Aquela gangue do bairro e tal, e né, de outros. E lá onde eu cheguei para morar nos DIC, tinha um tal de uns garotos urbanos. Aí. Acho que era garotos urbanos, né? Garotos urbanos. Tinha os garotos urbanos. O que aconteceu, pastor? Esses garotos urbanos foi dançar lá em Nova Odessa. Olha. E chegou lá, eles arrumaram briga com o pessoal lá no salão, né? E a briga parece que foi, o negócio foi feio lá em Nova Odessa nessa época, né? Sim. E aí eles foram embora, e isso, né, foi no final de semana. Na segunda-feira, quem que muda pro DIC? Eu, Meu Deus. né? Foi quase fala, o olho do furacão ali, né? O olho do furacão. Não, porque nessa época eu jogava bola. Eu jogava bola. Não, eu fui patrulheiro em Nova Odessa, né? Então, o meu negócio era esse, eu gostava de fazer esporte, né? E aí, quando eu vou para a região dos DIC, eu chego lá, né? O pessoal falou, não, né, vamos matar você. Na hora que você encontrar os caras aqui, os caras vão te matar. Né? E tem um certo medo, né, de ficar convivendo lá. Foi quando, né, eu encontrei um amigo, né, eu cheguei para morar no condomínio Fortaleza, né, eu fui morar no condomínio Fortaleza, e lá o pai de um colega meu parece também, né, veio a falecer, e ele falou assim, não, eu vou virar bandido. Meu Deus. Eu não quero que a minha família passe por necessidade, né? E aí, nisso, o pessoal roubou o meu irmão lá na região dos DIC, né? Aí o pessoal falava, né, até de um rapaz, né, que se quando eu encontrasse ele ia, né, brigar comigo, né, vou falar da minha linguagem mesmo, né? Ia dar tiro em mim, ia me matar, né? Que esse rapaz, né, ele tinha um certo nome lá na região dos DIC. Meu Deus. Então eu fiquei com medo, né? E aí, né, se eu encontrasse esse rapaz, ele ia, né, me matar, dar tiro em mim, por causa do conceito que ele Meu tinha. Deus. Né? E pessoas correram atrás do meu pai, deram coronhada na casa do meu pai. Meu Né? Deus. Minha mãe, ela trabalhava com um delegado, né, no centro de Campinas, né? Esse delegado era até daqui da região de Hortolândia, né? Não vou citar nomes, né? Então foi esse o contexto todo de eu chegar no crime. E aí nós se unimos, eu e esse rapaz, e nós falamos assim, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar para a vida do crime. Meu Deus. Mas só que a gente precisa comprar um revólver, né? E aí foi aonde que nós começamos a fazer pequenos delitos, né? Meu Deus. Frequentava muito o centro da cidade, né? Roubando correntinha, né? Aí o envolvimento com droga também já veio muito rápido, né? Porque eu conheci um pessoalzinho lá devido a uma briga, né? Por causa desses negócios, desses garotos urbanos.
E na época, andando com esses caras aí, um chegou, né, falou, vamos ali fumar um. Eu falei, que fumar o quê? Eu não sabia o que era. Por quê? Porque o meu pai, ele tinha um certo poder aquisitivo. Né? O meu pai, ele tinha problema do vício dele, mas em casa nunca me faltou nada. Olha. Né? Meu pai ele era líder de produção na Cobrasa. Tem esse lado negativo, né? Para mim tem um positivo, né? Não pode deixar de falar, né? Para você ver que eu nunca estudei numa escola estadual. É mesmo? Os colégios não foram todos pagos. Olha. Né? IASP, olha que bênção. Entendeu? Depois que aconteceu tudo isso, meu pai aconteceu tudo isso aí, né? Que eu fui estudar lá no Reverendo Eliseu Narciso. Na região dos Diques, né? Então é aonde que começou toda essa trajetória minha, né? Vamos comprar um revólver, roubando corrente. Aí você tinha quantos anos? Aí eu já estava beirando, acho que os 15, 16. Olha. E já viveu tudo isso, irmão Rogério? Já. Meu Deus. E aí, né, região dos Diques era um lugar, né? Que para mim, na minha mente, era um lugar perigoso, né? E aí foi aonde que nós conseguimos arrumar um time. Nessa época você já conhecia a Kelly? Não. Não conhecia nada. Depois vocês vão ficar sabendo da surpresa dos pais que falaram que você encontrasse inimigo. Meu Deus. Você falou uma coisa do seu pai, irmão Rogério, que eu acredito que naquela época uma boa parte de pais de família não só com o dinheiro assim, gastavam dinheiro com bebidas, né? Jogatina também, né? Sim. E você vê que essas coisas não mudam, né? Até hoje, só mudou a roupagem da jogatina. Até então, eu lembro do meu pai. Só mudou o estilo. O meu pai jogava muito no jogo do bicho. Não sei se tem hoje jogo do bicho, mas não tem mais, né? Tem. Porque agora tá tudo, fala bets, fala jogo antiguinho. E querendo ou não, por mais que isso seja tudo instrumentalizado de forma digital, né, via internet, mesmo assim destrói vidas e famílias. Porque antigamente não era como hoje. Hoje isso está em casa, no celular. Antigamente era no celular, né? Você tinha que ir em algum lugar, né? Jogava dominó, dinheiro. Quantas pessoas não perderam a vida? Porque a gente fala assim, vamos falar da criminalidade, do uso das drogas. Tudo bem que está tudo incluso no mesmo pacote praticamente. Sim. Porém, existem essas vias, né? Que a jogatina, a bebida e principalmente as drogas são destruidores de vidas e de famílias. Com certeza, pastor. Eu vejo assim, né? Que a influência dessas coisas erradas, né? Sim. Ela pode influenciar na vida de uma criança, naturalmente. Não que seja uma via de regra. Sim. Tá? Mas ela pode influenciar sim o lugar que você cresce, o ambiente que você está, né? Pessoas que você convive. Influencia bastante. Influencia a família, influencia muito no crescimento do jovem. Como é que foi a família daquela pessoa? Foi funcional, foi disfuncional? Como é que era a vida dos pais? Brigava muito, não brigava? Que nem, né? Eles estavam dentro de uma igreja para falar do Jesus Cristo? Também vem do Espiritismo. Tá? Eu com 3 anos, 4 anos de idade, eu entrava no meio das pernas do meu pai poder receber uma entidade. Né? Meu Deus. Então eu ia pro centro, minha mãe era cambona, que eles falam, né? E o meu pai médium, eu tinha que entrar no meio das pernas do meu pai para ele receber uma entidade. Porque havia uma ligação ali, nesse sentido, né? Nunca ouvi isso. Assim, né? Não sabia desse formato, assim, de receber uma entidade e usar uma criança. Porque ele falava que a entidade que eu iria trabalhar com ela mais tarde, não sei lá se era filho, sei lá o que era, né? Mas era uma entidade que era um andarilho. Olha, meu Deus. Era da rua. Né? Praticamente está sendo consagrado, né? Para essa entidade, para servi-la, né, de alguma forma. Então, né, pela história que eu ouvi dos meus pais, né, que para mim nascer, né, o meu pai foi até a praia, em Santos. Na minha terra. Chegou lá e começou a andar na praia em Santos, veio uma entidade do lado dele e falou assim para ele, olha, você vai ter 2 filhos, mas um é meu. Eu vou levar embora. Os médicos vão falar para sua mulher que ela não vai poder ter mais filhos, mas ela vai ter outros.
Então, eu sou gêmeos, né? Aí, Mas só que fotografia do meu irmão gêmeos não tem. não existe. Não. Meu Deus. Só aparece a cabeça dele. O rosto não. Né? Eu não tenho. Que não coisa, sabe que do meu coisa, irmão mano. gêmeos, né? E E, aí veio o Rodinei, né? Depois de alguns anos, nasce o Rodinei. mas esse irmão são gêmeos, faleceu. Faleceu. Oh, meu Deus. Faleceu. Mais novo? Não sei se nós tinha 6 meses. 7 Ah, meses. ainda você nasceu praticamente, né? Ué. Meu Deus. Então, quer dizer, tudo que foi se falado ali do inimigo Cumpriu. se concluiu. Né? Então a gente pode ver que realmente esse lado, né, maligno, ele existe. É. Não é uma brincadeira, não é uma fantasia. Né? Ele existe. E está presente em muitas famílias como a sua. Sim, então influencia muito, né, na vida de uma criança. Né? Bom, Rogério, de tudo isso que você já nos falou, né? Que, assim, a gente já percebe como era, né, uma juventude muito agitada. Né? E assim, irmão Rogério, indo relacionado à sua família, houve algum trauma ou só foi essas mesmas situações assim que fala assim, poxa, eu tenho ódio do meu pai, da minha mãe? A que te levou assim você se rebelar mesmo assim contra a autoridade paternal, maternal, família? Olha, pastor, assim, eu não posso falar que eu tenho raiva do meu pai, Sim. além da minha mãe. Por quê? Porque eu cresci vendo meu pai estudando. Eu ficava sentado na sala de casa. Não era violento com você, não, essas coisas. Um ótimo pai. Um ótimo pai, não tem nada que falar, reclamar dele, não. Então eu cresci vendo ele sentado no chão da sala, com cartolina, tesoura, régua, compasso, né? Riscando as cartolinas, montando peça, quadrado, montando umas peças lá, porque ele era caldeireiro. Então eu cresci vendo ele fazer isso aí. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu pergunto assim, porque na maioria das vezes, né, eu sei que não é uma questão de vitimismo, e não puxando nada para o lado de questões políticas, nem ideológicas, mas uma boa parte das pessoas sempre colocam, né, tipo assim, se a pessoa entrou por muitas drogas ou se tornou um bandido, é porque a família é desestruturada. Não era no sentido total, assim, teu pai trabalhava, mas tinha problemas ali com o vício do álcool, né? Não era uma pessoa violenta, né? Então você tinha tudo para dar certo, assim, em certo aspecto, né? Mas eu creio assim, pastor, que o que aconteceu, né, foi essa perca da casa. Porque até então, ali em Nova Odessa, ali, nós tínhamos uma casa e um terreno, pastor. Né, então, assim, Mas na mulher você sabe mais jogar bola. E ali eu estava jogando bola, eu estava realizando meu sonho, para depois você sair correndo sem catar nada de dentro de casa. Meu Deus. Entendeu? E aí a gente chegar até a região dos diques, chegar lá no dique, ter todo esse contexto. E outra, Nova Odessa aqui praticamente do lado, que lá de Sumaré praticamente, né? Isso. Sumaré. Não é um lugar ruim. Você não vê criminalidade ali, não vê nada disso. Nessa época era difícil. Né? Era melhor ainda sendo que hoje, né? Terrenos grandes, né? O Jardim Piscina estava crescendo. Aí dali isso foi um salto ali, na verdade, saltou para um lugar muito mais difícil, né? De questões urbanas, ou vida social melhor, né? Eu creio assim, pastor, que na minha mente a região dos diques foi perigoso para mim. Sim. Eu cheguei. Tá? Porque eu cheguei num contexto de as pessoas vão te pegar, vai te matar por causa da briga que teve em Nova Odessa. A hora que você encontrar fulano, ele vai pegar você. Entendeu? E como é que você ficava? Porque eu não tinha esse negócio de droga na minha cabeça. Meu Deus. O negócio era jogar bola. Eu gostava de jogar bola, né? Eu e meu irmão, era isso que a gente gostava de fazer. Aí eu chego lá, não, se você andar, você vai morrer. Né? Você vai apanhar. Aí daqui a pouco eu vejo meu irmão indo embora para casa chorando, né? Sem tênis, sem camisa, porque os caras roubou ele. Daqui a pouco meu pai aparece em casa com a cabeça sangrando. Né? Deram uma coronhada na cabeça do meu pai. E você tinha acabado de chegar no entendeu? As coisas foram acontecendo muito rápido. Aí o dia que você não chegou a jogar bola? Cheguei, eu joguei bola pro Parque Brasília, fui campeão. Foi bastante gente lá, então. Conheci, eu fui campeão e vice-campeão da Liga do Parque Brasília. Né? Eu acho que, se eu não me engano, estou enganado em 88, 89. 88, 89, né? Aí era o quê?
E aí, irmã Kelly, nessa altura estava onde, irmã Kelly? Como é que era a sua vida, irmã Kelly? Onde você estava? Então, pegando o gancho da surpresa. Quando o Rogério chegou em Campinas, na região dos Dique, como ele disse, os garotos de Urbano, né, tinha muito essa coisa de gangue, e era uma gangue muito grande. A gente morava num bairro que, sei lá, a gente nessa gangue tinha 60, 70 membros, e era uma coisa muito bem organizada pelo meu irmão. Meu Deus. O seu irmão era o líder da gangue. Então, Foi uma rodada. então Uma surpresa. quando eles foram para Nova Odessa, essa gangue era muito organizada, como eu disse, né? Então eles tinham um grupo de dança, alguma coisa assim, e eram todos jovens. Nós éramos todos jovens, que eu também fazia parte dessa. Sim. E quando eles estiveram lá em Nova Odessa, eles se arrumaram muito bem com as meninas de lá. Então foi onde começou a dar toda essa briga. E foi uma briga, inclusive, muito feia, porque saiu no jornal tudo. Foi muito feia, sabe? De colegas nossos, amigos nossos dessa gangue ser hospitalizados. Foi muito terrível. E meu irmão era o líder. Meu Deus. E quando eles meninos vieram pra cá, foi todo esse contexto, né? De vamos nos vingar, vamos matar, vamos acontecer, né? E Você acompanhou, você não conhecia, acompanhou de perto praticamente essa história? mas a gente não tinha muito Conhecimento, né? contato, amizade, assim, né? Porque foi muito, muito difícil. Eu entendo todo esse contexto, porque eles saíram de um lugar, de um ambiente, de um momento tranquilo, já saíram com dificuldade de lá e chegaram aqui nessa tormenta toda. E foi muito sério mesmo, né? Isso. E ver o Rogério administrar isso de uma maneira tão negativa foi muito difícil, foi muito ruim, sabe? Porque, como ele disse, você vê uma pessoa que tem sonhos, que tem planos, né? Que tem problemas de família assim, mas tem estrutura para dar certo e cair dentro de um contexto assim. É muito difícil, né? Então, hoje eu entendo a luta que ele passou, que a família dele passou. A minha sogra, quando a gente um pouquinho mais pra frente, queria ver, sei lá, qualquer criatura, menos eu. Tudo por conta de várias coisas que aconteceram, né? Então, foi bem difícil o nosso começo, né? Então, ele era novo, eu também era. E eu não sei o que ele arrumou futuramente que, de vítima, ele passou a ser cúmplice do meu irmão. Oh, Jesus amado, hein? Né? Ele conseguiu, sei lá, ele entrou no mundo do crime, infelizmente, com esse amigo nosso de infância também, que a gente gosta muito e ora muito por ele ainda. Tá vivo. A gente tem uma consideração muito grande por ele, independente de qualquer coisa, porque é um ser humano, é uma alma, né, pastor? Mas a gente gosta muito dele. Então, sei lá o que eles arrumaram, que no fim ficou todo mundo junto. Aí que o negócio mudou. Como é que foi isso aí, Rogério? Você se aproximou da Manuela? Como é que foi? Foi assim, pastor. Na época, a droga chegou rápido. Sim. Né? A droga chegou rápido. E aí eu lembro que a invasão, no 25 de março, estava começando. E a gente estava no condomínio e falou assim, vamos buscar uma bucha de maconha para a gente fumar. Quem vai? Eu falei, não, eu vou. Eu já era de noite, falei, eu vou. Aí eu fui. Só que para mim não subir armado para invasão, eu falei assim, bom, não tem ninguém aqui na rua, vou esconder os revólveres aqui no meio do mato. Meu Deus. E escondi os revólveres no meio do mato e subi para comprar a maconha. Quando eu tô voltando, devia ter mais ou menos 20 meninos em volta do revólver. Né? E eu fui chegando, eles olharam para minha cara e falaram, hoje você morre. Olha. Né? Hoje você vai apanhar feio. E aí eu falei, não, gente, eu deixo esse negócio. Não, você era de Nova Odessa, hoje você vai apanhar. Né? E eu falei, eu vou morrer agora. Agora, a única coisa que eu pensei, eu falei, os caras estão em cima do revólver, acharam o revólver, vão me matar agora, né? E aí eles fizeram uma roda em volta de mim, né? Tem uma sede lá no TIC 3, né? Um alambrado, tinha um mato, né? Um negócio de cimento. Eu deixei os revólveres no meio do mato, falei. E aí eu fiquei de frente com eles, mas vindo pro lado do alambrado, né? Porque eles estavam fechando, né? E eu vim, e a hora que eu pisei em cima do mato, eu pisei em cima dos dois revólveres. Meu Deus.
E aí tinha um pessoalzinho ali que eu conhecia, né? Que a gente já estava andando até juntos. Eles que comecei a usar droga junto com eles. Para uma aproximação com eles também. Foi com eles que eu comecei a usar droga. E aí eu pisei no revólver, aí eu fiquei bravo, né? Esse monte de gente aí, ainda eu falei pra eles assim, né? Eu falei assim, vocês têm certeza que vocês vão... Aquela música do Zé da Silva, né? Você revolve no mal, é um bicho velho. Nessa época, você tocava música aí, né? E aí eu perguntei pra eles assim, né? Eu falei assim, vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem me bater? Vocês vão me matar? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza, né? Aí falei na linguagem lá, eu falei, então é o seguinte, né? Entra um dentro do outro e pode vir. Aí eu só falei pra eles, você, sai de lado. Se vocês não quiserem também tomar também, sai de lado. Aí os caras falaram, não, vai pegar. Eu bati assim, rastelo uns dois revólver e engatilhei assim. Pode pular o primeiro. Pode pular o primeiro. Aí os caras falaram, não, peraí. Eu falei, não, peraí não é, vocês não lembram mais. Jesus amado, hein? Não, peraí, vamos conversar. Eu falei assim, então tá bom, vamos conversar. Daqui pra frente, ninguém olha mais torto pra minha mãe. Olha. Ninguém olha mais torto pro meu pai. O meu irmão vai andar sossegado aqui na vila. Tá bom pra vocês assim? Aí os caras, não, ninguém, tá bom. Eu falei, vocês têm certeza que tá bom? Porque senão a gente já resolve agora. Eles falaram assim, não, ninguém, tá bom. Aí tirei um caroço de maconha e dei pra eles. Falei, pode fumar aí, então. Beleza. E fui embora. Só que na hora que eu tô indo embora, eles falaram assim, mas só que o problema agora não é a gente. É o outro. Que é o irmão da irmã Kelly. É o irmão da irmã Kelly, que hoje é meu cunhado. Como deixar as coisas? Só que aí eu não conhecia a Kelly. Eu andava com o primo dela. Nesse negócio de skate, né? Pessoa, Sim. Querendo aprender a andar de skate, né? Então... Só um detalhe em minha defesa, tá? Da minha família. Era todo mundo doido, mas ninguém usava droga. Meu irmão não usou droga, meu irmão não Olha, usou meu droga. Deus do céu. Era só bravo. Só era da bagunça, de brigar, de dançar. Né? E aí, pastor, né? Eu fui embora, né? Começamos os assaltos, né? Compramos mais revólver. Né? E aí, um dia, esse colega meu falou assim, não, tem um rapazinho ali que é o seguinte, ele faz uns movimentos aí, tá precisando dos caras para fazer uns assaltos aí. Falei, então vamos conversar com ele. Mas só que primeiro, é o seguinte, eu tenho que dar uns tiros numa menina aí. Mas por quê? Não, porque um colega meu falou para mim que ela tá perturbando ele, eu vou dar uns tiros nela, depois fica tranquilo. Quem que era a menina? Até ela. Né? Falei, não, vamos matar ela. Meu Deus. Só que eu não sabia que ela é irmã. Jesus amado. Né, do filho. Mas só que eu nunca encontrei ela. Né? Aí eu vou pra casa do meu cunhado logo de manhã. Quem que aparece na porta? Pra abrir a porta pra nós? Eu vou matar essa menina. E agora é irmã do cara que não vai fazer um assalto? Meu Deus. Falei, mano, então tá bom, né? Vamos fazer o assalto. Aí saímos de manhã, eu e o irmão dela, mas esse outro rapaz, né, que é meu amigo também, né, fomos, fizemos o assalto, tudo, voltamos, aí eu comecei a andar com ele, né? E a Kelly, eu comecei a ter conhecimento com ela por causa da amiga dela, né? Eu comecei a namorar uma amiga dela, e para mim encontrar essa amiga dela, eu ia na casa dela. Meu Deus. E aí começou essa história entre ele e eu. Ai, eu não quero. Elas foram cada vez mais entrando na minha vida, né, pastor? Porque foi muito rápido. Primeiro veio a maconha, depois já veio a cocaína e depois já veio o crack. É sempre esse caminho, né? Ué. Você chegou a fumar cigarro também, Beto? Você começa fumando jovem, começa fumando cigarro, bebendo, quando vai ver já tá na maconha, vai pra cocaína. Eu devia ter, quando minha mãe fala que eu fiquei bêbado pela primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 3 ou 4 anos de idade. Que é isso? 3? É. Mas como é que foi isso aí? Você viu a garrafa lá, deixa eu beber essa madeira aqui. Antigamente nas famílias, as famílias, elas se reuniam numa mesa igual essa aqui para jogar carteado. Antigamente. A minha família sempre foi assim.
jogava carteado, eles passavam a noite jogando, mas bebendo. Jogando o que? Carta? O caixinha, carta, truco, essas coisas. Eita, Sim. negócio aí reunia a família toda, fazia um churrasquinho, ou se não for nada, e ficava bebendo, comprava uma caixa de bebida e ficava lá a noite inteira se divertindo. Mas só que eles enchiam um copo de cerveja e colocavam no chão. No chão, é. Eu recebi dinheiro por baixo e bebi tudo. Que é Mas isso? foi, eu estava desmaiado, debaixo da casa. Que miséria é essa? Né? Então, Tá vendo? Você não dá, já tá dormindo já? Tá bêbado? esse foi o meu primeiro contato com Meu Deus. né? E aí chegou todo esse tempo até que eu cheguei no DIC, né? Já conhecia a maconha, depois conhecia a cocaína, né? E daqui a pouco, da cocaína, no mesmo dia que eu conhecia a cocaína, eu já passei pro crack. Bom dia. No mesmo dia. Tá? Não existia muito crack, muito em Campinas. Sim, sim. Tá? A gente virava. A gente comprava cocaína, fazia uma mistura lá nós chamava de casca. Sim. E eu comecei a fumar esse negócio. Né? Então foi tudo muito rápido. Meu Deus. E aí a Kelly também, nesse meio, também já começou a chegar muito rápido também. Poxa, e aí a Maquiele, quando viu, foi na mão primeira vista, Maquiele. Foi isso ou não? Não foi. Mas Não foi. esse homem esquisito aí, feio, era um homem bonito, como é que foi? Não foi amor à primeira vista, não, mas foi. Foi assim. Não foi, não. Mas foi admiração. Ó, Eu sempre falo pro Rogério que o início da nossa relação não foi por amor. E aí, foi por admiração pela pessoa que ele é, mesmo fazendo tudo errado, naquele contexto, né? isso, mas sendo a pessoa que ele é. Não é porque é meu marido, mas vejam só. Ele namorava uma amiga minha, Rosária, né? E eu era muito de confiança, viu, pastor? Porque a mãe dele só deixava ela sair, viu, pastor Maurício? Com você. Comigo, eu tinha que ir lá na casa dela, pegar ela, trazer na minha casa pra ele namorar ela. Explica essa história de para não pensar que você roubou o namorado. Não. Pra eles namorarem e depois a gente levar ela de volta. Isso foi um bom tempo, né? E na época eu tinha outro namorado também, eu namorava um menino de São Bernardo, né? Só que o Rogério, ele sempre foi muito uma pessoa com uma índole muito boa, né? Com posicionamentos, com Sim. errado, com opiniões erradas, com atitudes erradas, mas sempre buscando, eu sempre falo pra ele sempre foi de andar corretamente, né? Assim, dentro do contexto da cabeça dele, mas sempre de fazer o melhor. Era um malandro de palavra mesmo, né? Bem posicionado. Exatamente isso. E eu admirava isso muito nele, né? Mesmo por a questão que ele chegou, né? Não assim, hoje eu vejo com outros olhos, lógico, mas na época eu tinha 15 anos, eu olhava ele tendo aquela admiração toda, tipo, entrando pro crime para defender a família, para poder sobreviver naquele ambiente, eu achava aquilo, né, admirável, né? Hoje eu entendo que foi uma questão, sei lá. Uma visão distorcida ali da vida, né? Porque tem as meninas, infelizmente, não estou dizendo só nesse contexto, né? Às vezes de comunidade, mas não sei, uma boa parte ainda admira. Como é que chama? É Mandrake? Como é que fala? Os caras da quebrada, como chamam? Ai, Na época era malandro. Ele é malandro, né? O malandro fala que é mandrake, que é malandro, Aí, às vezes, tem muita jovem que, não sei se é por questões de falta de referência dentro de casa, acaba admirando o camarada que está na vida louca, né? Então ela sonha em ser marido, namorada, mulher do cara que é vida louca. Agora o cara, como é trabalhador certinho, né? Um jovem de família, estuda, quer não saber isso do mundo aí. Mas o legal foi que no início da nossa relação, realmente não foi baseado nisso, eu querer ficar com ele, ele querer ficar comigo. Foi nesse contexto mesmo de eu achar muito corajoso, no caso, ele tomar essa posição de entrar para o crime para uma posição de defesa, de conseguir sobreviver naquele ambiente, né? Então eu achava muito corajoso dele, né? E algumas atitudes que ele sempre tinha com os amigos, né? Com o meu irmão, de consideração, de palavra, de sabe assim, de ser sincero, de ser honesto e cumprir tudo que ele fazia. Eu achava aquilo muito admirável. Então assim, eu sempre admirei a pessoa que ele foi, né? E depois, né, usar o dele, porque a namorada dele que começou a desandar, não fui eu. Não fui eu que fiz nada, a gente era realmente amigos de verdade, tanto é que a gente levava ela para embora, para casa, né? E a gente voltava, a gente passava a noite jogando pedrinha.
conversando. Então, assim, eu conheci o Rogério na essência, Sim. né? A gente se conheceu, quando eu tinha 15, ele tinha 16 para 17 anos, a gente se conheceu como pessoa naquela época, né? De contar sonhos, de contar o que queria para o futuro, o que imaginava ser. Foi uma amizade de verdade mesmo, né? Então, eu conheci o Rogério naquela época, como ele era, e ele me conheceu. E surgiu essa amizade. E aí, mais para frente, que a gente acabou se envolvendo, porque eu engravidei, né? E não foi nem dele. Entendeu? Ele sempre foi o meu amigo de verdade, a qual, assim, eu respeitava, ele me respeitava, a gente, né, jogava junto, brincava junto, chorava junto, ele arrumava os rolos na rua, a gente conversava. Sempre foi nesse contexto de amizade. Tipo aquele aconselhamento de amizade, né? Sim. Um bom relacionamento. Aí eu tinha de 15 para 16 anos, eu já estava num namoro há quase 2 anos, e eu acabei engravidando. Né, eu acabei engravidando, surtei, porque assim, a minha família também são ótimas pessoas, não tenho que reclamar do meu pai e da minha mãe, mas nesse momento, nesse período, os meus pais estavam se divorciando, né? Meu Deus. E eu acabei engravidando no meio desse contexto, a minha mãe foi embora de casa, meu pai também foi embora, e eu me vi simplesmente sozinha dentro de uma casa grávida, né? E o Rogério estava nesse momento. Aí eu fui pra casa desse namorado meu e fiquei lá uma semana e sem meu namorado estar lá. Porque ele tava viajando, ele tinha um sítio, eu fiquei no sítio. E voltei fixa na minha cabeça que eu ia fazer um aborto, que eu não queria. Essa criança não tinha condições, minha família tava toda desmoronando. E eu não tinha condições pra ter uma criança. E eu desci no ônibus, uma chuva. Quem está lá? Rogério. Onde você tava? Tô a semana inteira te procurando, que não sei o que. Eu comecei a chorar e falei pra ele que eu tava grávida, que eu ia fazer um aborto. Ele, não, você não vai fazer um aborto. A gente vai dar um jeito. Eu lembro disso como fosse hoje. A gente vai dar um jeito. Eu assumo essa criança. Eu fiquei olhando pra cara dele. Olha. Né? E a gente vai ver o que vai fazer. Eu falei, como assim? Eu chamava ele de Ju, né? O apelido dele era Juca. Eu falei, como assim, Ju? O que a gente vai fazer? Ele falou, não sei, mas você não vai fazer um aborto. Meu Deus. E aí a gente começou a se relacionar. Eu já estava grávida. Aí sim a gente começou a ter um namoro, sei lá por que nem como, mas a gente começou a se envolver. Um contexto complicado, hein? Sim. Meu Deus, hein? Porque uma situação dessa aí, né? Você, um relacionamento grávida, do crime, usando droga. Mas a gente era muito próximo. Sim, não. Né? O que fez vocês fortalecer é essa proximidade, né? Aí cabeça também, né? Mas, sabe... E foi Deus, porque nesse dia ele falou, não, a gente não vai tirar, a gente vai comer. Eu falei, como? Aí a gente tinha você lembra do cor na caixinha, que tinha lá da rua da minha mãe, que a gente entrou ali por causa da chuva? Entramos ali, e ele falou, não sei, vamos dar um jeito, mas você não vai fazer isso, não. E era assim, porque assim, eu não gostava dele pra tanto, né? Não sei se ele gostava de mim ao ponto da gente namorar ou construir uma família do nada, né? Sim. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, a única coisa que a gente vai fazer, vamos tentar dar certo. Se não, a gente vai se separa e no momento certo, por Deus, a gente volta. Lembra? Ele falou, mas você não vai fazer esse aborto. Eu vou falar com a tua mãe, vou falar com o teu pai e vamos. E ele foi no outro dia realmente falar com meu pai chamou ele até de idiota. Meu Deus. Falou um monte. Você é um burro, idiota, não é só uma situação... Desse jeito. O que a maioria fala naquela época, né? Porque assim, vocês colocaram um contexto aí que eu sei muito bem, até porque também o contexto de vocês de infância é um pouco parecido com o meu, em relação ao pai, a vida totalmente desregrada, essa situação toda, né? Sim. Desestrutura de família. Mas uma coisa que eu lembro, assim, eu sei que talvez possa até continuar, não sei como é que é esse mundo hoje, né? Hoje é muito até mais organizado o mundo do crime, diante das facções que tem por aí. Mas eu lembro, meu pai também, nesse contexto, assim, o malandro, o bandido tinha que ter palavra. Sim. E a palavra de bandido não tem curva, né? A palavra de homem não tem curva. Então, assim, eu lembro que era um contexto bem assim, sério. Então, o bandido que era bandido mesmo. Sim. Né? E se eu tivesse algum camarada que fizesse bobeira, não leva muito também, não. Foi bem nessa época, assim. Entendeu? Então, assim, eu lembro que era. Assim, não admirando, né? Porque às vezes a gente vê muito mais valor, assim, eles
se posicionando nesses valores que era para estar em outros valores, né? Ou em outros contextos, que às vezes não tem no contexto de família, não tem o mesmo valor que tem no meio da criminalidade, até organizações, uma empresa e até igreja, né? Às vezes parece que o bandido tem mais palavra do que provavelmente os irmãos em Cristo, né? Não comparando, né, gente? Né? Não entendo mal, não interprete mal, mas essa é uma realidade, né? Mas, continua, você está falando? Então, aí o fato resumindo um pouco, porque a história é longa, foram 9 meses de muita luta, né? Porque não foram só com a minha família, mas com a família dele também. Não se davam bem as famílias? Não, se davam. Mas assim, pensa, ele chegando na casa dele, olha mãe, eu vou casar e minha mulher tá grávida. Quem é? Não, é a irmã daquele que queria matar a gente. Meu pai do céu. Então foi muito difícil a receber. É um roteiro de uma novela mexicana mesmo aí. Bem isso. Então, foi muito difícil, né? Por isso que eu falo, eu sempre admirei a atitude que ele teve comigo, com a família dele, né? Mesmo num contexto errado, mas assim... Foi um homem de palavra, sim, posicionado. né? E foi isso. Aí a Nayara nasceu, a nossa filha mais velha, ele registrou, né? Ela é mais branca que o irmão, o pastor Bossi. E a gente bem direitinho, mas é filha, e aí de quem que fala, né? E, resumindo, é a Bênção. Ela é uma nossa, muito amada, nossa filha é muito amada. E eu vejo... E até porque você queria abortar, né? Ele não permitiu, né? Mas eu trazendo um pouquinho adiante, mais a nossa história, adiantando um pouquinho, depois ele veio falar da trajetória dele do mundo das drogas, mas anos depois eu entendi o trabalhar de Deus tudo nessa vida, porque quem tirou o Rogério da rua foi essa filha. Olha. Né? A Nayara, hoje ela tem 36 anos, e quem lhe tirou o Rogério da rua, né? Que ele foi internado, depois que ele foi espancado, tudo. E quem reconheceu ele foi buscar ele no hospital, levou ele para casa, encaminhou para uma casa de recuperação. Deu todo o início dessa virada de chave na vida dela, foi a Nayara. Olha. Né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Ele salvou ela na sua gestação, né, no seu ventre, e depois ela salvou ele. Olha, então, se você não tivesse salvo ela, você não estaria aqui hoje, talvez, né? E é um amor entre eles dois, sabe? Assim, desde pequena a gente depois casou, a gente teve mais 2 filhos, a Tainara e o João Vitor, mas a Nayara tem esse vínculo, né? Você vê que ela é muito próxima dele, os nossos netos que são filhos dela assim, são muito próximos dele. Então eu vejo isso tudo, falei, nossa, como que Deus trabalha, né? Porque eu não tive contato com ele 17 anos, ela teve. Perdão, pode falar, Marcelo. Desculpa, não, mas não deixa, tá muito boa, né? Você começou a ter um relacionamento, o envolvimento dele com as drogas não atrapalhou o relacionamento? Então, no começo, craque, né? no começo, enquanto a gente era amigo, a gente não era tão próximo nesse sentido, né? Porque aí casou, você mora junto, né, pastor? Casou, você mora junto, o negócio muda, né? Começou a trabalhar realmente. Porque assim, a minha família era tudo muito bravo, mas tudo muito honesto. Sim. Né? E depois, quando a Nayara estava com acho que uns 2, 3 meses, a gente já voltou para a igreja, porque estava todo mundo desviado, todo mundo afastado. A gente já começou com um ponto de pregação em casa, então a gente sempre foi muito certo em questões assim de certo e errado mesmo, né? E ele fala que eu sabia, mas eu não sabia, eu não tinha noção da dimensão que a droga era presente na vida dele. Para mim, ele usava um cigarro de maconha. Ele conseguiu esconder isso? Caraca, assim, não conseguiu. Porque assim, eu lembro que, e até hoje, né, o pessoal começa a fumar crack, já começa a ver as coisas, já começa a roubar de tapar na família, né? Não, mas é que eles roubavam tanto que eles não precisavam roubar a gente. Né? Eles roubavam tanto. Né? Meu irmão já não morava mais em casa, ele tinha a família dele, né? Tinha vida. Eu também estou no crack também? Não, é verdade, você falou a verdade. Mas roubava que era errado. Meu Deus, mas sem necessidade. Então eles não precisavam degradar a família para manter o vício, né? Eu fui perceber o crack presente na vida dele depois que a gente casou mesmo. Porque ele chegava em casa, pastor, com maletas de dinheiro. Uma vez ele chegou em casa com tanto dinheiro que eu falei, meu Jesus, que é isso?
Meu Deus. Um negocinho. Com tanto dinheiro que eu fiquei, eu falei, tira esse negócio aqui agora. Jesus. Sabe? Então, eles não tinham, naquela época, não tinha essa necessidade de tirar muitas coisas dentro de casa pelo jeito que eles, né, roubavam. Né? Eles conseguiam muito dinheiro. conseguia muito dinheiro, entendeu? Então, eu não Que vida louca, irmão. Pastor, foi assim, né? Como veio muito rápido droga na minha vida, né? Eu e esse meu colega, a gente morava no condomínio Fortaleza. E aí a gente falava que era Alibaba e os 40 lá. Tinha um monte de estudantes dentro daquele condomínio, né? E quando a gente começou a fazer vários assaltos, a gente começou a comprar muita droga. Então nós começamos a comprar Para consumo. na venda. Tá vendo? Aí nós já começamos a vender. Né? A gente usava muita maconha, né? A gente saía de manhã e passava pelo condomínio São Luís, descendo a rua, né? Entrava no meio da mata que tem ali atrás do condomínio São Luís, na região dos diques, né? Entrava dentro do terreno da tia Lena, tinha um lugar lá que a gente parava ali para fumar maconha, a gente fumava mais ou menos de 8 a 9 baseado de 3 horas. Né? Saía dali e já voltava fumando para o condomínio para poder vender. Né? E todo mundo armado, né? Meu Deus. E aí os outros saíam para fazer assalto, né? Pegar carro no centro da cidade, né? Em Campinas, para depois voltar para a região dos diques. A gente desmontava os carros, né? Vendia as peças, né? Os que a gente não desmontava, a gente entrava dentro para fazer assalto, né? A gente tinha escolhia quem ia fazer o assalto no dia, né? Que hoje vai você, quem quer ir? Então erguia a mão, né? Passava os revólveres, os caras saíam. Né? E o crack veio muito rápido. Por quê? Porque uma vez eu saí com um rapaz, hoje ele é até finado, né? E nós fizemos um assalto. Eu lembro que eu fui para Vila Rica e peguei quase 50 gramas de cocaína, né? Não, vamos festejar hoje, né? Fomos para aquele Jardim Tatinga, né? Usamos muita droga, bebemos demais, acabou, voltei na Vila Rica, peguei mais 50. Aí eu fui parar no Mauro Marcondes. Foi onde que eu conheci, né, a casca, né? O crack, né? E ali eu comecei a fumar esse negócio demais. Mas só que quando você está no começo, é uma coisa que não é assim tão crítica na sua vida, né? A gente fala então porque é meio recreativo, né? Sim. Fuma hoje, passa uns dias, depois fuma depois, porque até então, né, você tinha que ter muito dinheiro para você comprar cocaína. Né? E até então nós soltávamos só com a droga da maconha lá e fazia esses assaltos. Meu Deus. Né? Só que, passado um tempo, eu fui para o Jardim Bandeira, em Campinas. Né? E eu estava com dinheiro bom no bolso. Né? Entrei dentro de uma casa. Tinha umas 8 pessoas sentadas no chão, né? Tudo com os olhos estalados, né? Esse meu amigo que é finado hoje, né? Também com o olho estalado, né? E uma mesa grandona assim, um rapaz de um lado, um outro rapaz do lado de cá, né? E aquele monte de sirene tocando lá no Jardim Bandeira, né? Dia da polícia, e o cara falando assim, não, eu preciso do meu dinheiro para mim poder ir embora. O outro falava assim, não, você deixa a droga aqui, tá? E depois a gente paga. Ele falou assim, não, eu só saio daqui com o meu dinheiro. Meu Deus. Eu comecei escutando aquele monte de sirene, lá todo mundo vendo aquele monte de negócio lá, aquele monte de gente que vai instalado no chão, né? Eu falei assim, o que está acontecendo aí? Né? O cara, aí os dois olharam para mim assim, aí o cara falou assim, não, ele é meu parceiro. Meu Aí o cara Deus. falou assim, não, eu tô precisando do meu dinheiro para ir embora, antes que a polícia invade aqui. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou assim, isso aqui é crack, tinha 5 quilos É isso. num saco lá. Meu Deus. Eu falei, quanto que é isso aí? Ele falou assim, é tanto. Eu falei, tá aqui seu dinheiro, toma, tchau, vai embora, vai, sobe. Né, isso aqui que você queria, o dinheiro, então tá aí, sobe. Aí o rapaz, que era dono da casa, que estava comprando, que ele já era do tráfico lá no Jardim Bandeira, ele olhou pra minha cara assim e falou assim, o que você fez? Eu falei assim, eu não fiz nada, eu comprei um negócio pro seu, eu não uso esse negócio aqui não, Porque até então eu não achava que era a mesma coisa que eu já estava usando. Sim. Né? Porque até então eu só fumava ela no cigarro, né? Abria o cigarro, né? Jogava na cena para poder fumar. Sim. Aí o rapaz olhou para mim, foi lá, escondeu o negócio, foi lá e quebrou um pedaço para mim. E jogou no cotovelo.
jogou cinza em cima e falou assim, agora puxa. Eu não puxei, eu assoprei. Ele falou, mas você não sabe fumar esse negócio? Eu falei assim, eu nunca fumei isso aqui não, eu não quero fumar esse negócio não. Ele falou, não, dá um trago de novo. Aí foi aonde que eu dei o primeiro trago, né? E Meu Deus. nessa favela eu passei quase 10 anos aplicando crack. E aí foi aonde que a vida, ela já tinha se perdido, se perdeu mais ainda, né? Porque aí nesse meio termo eu já tinha casado com a Kelly, né? No casamento meu, né? Essa criança, filhos. Sayara, né? Já estava tinha nascido, né? Eu falei pro tio da Kelly, fala o seguinte, eu doido para usar droga, no dia do meu casamento eu falei pro tio dela, cai ali na frente ali que eu vou levar você pro hospital agora. Tá? Isso era o que, umas 11h30 da noite. Né? E ele fez a cena. Só para usar droga. Para sair do casamento, usar droga. Olha. Né? E a minha família na frente de casa. Né? Meus tios, meus avós. Né? E aí ele caiu, aí catou ele correndo e enfiamos dentro do carro subindo. Na hora que eu voltei era 4h30 da manhã. Que é isso? Que acabou Né? Tinha acabado de casar. E dali pra frente. Aí o Adnet foi pro droga. Assim, não sentindo. Né? E aí foi aonde que eu passei a usar cada vez mais. Por quê? Porque eu saía dali, já ia pro Bandeira. Isso não durou 6 meses no meu casamento com a Kelly. Veio a gente terminar. Né? E quando a gente terminou, aí foi que eu afundei de vez mesmo. Né? Então, quem sofreu tanto ela como a minha mãe, porque aí eu voltei para casa, né? E falava minha mãe, ó, eu vou sair. Então eu voltava depois de 6 meses, 2 anos. Meu Deus. Né? Você sumia? Eu ia lá pro Jardim Bandeira. Olha. Né? Eu esqueci. Ficava, olha. Né? Ficava assim, ver a família esse tempo todo. E traficando. Né? Então lá eu vi algumas pessoas falecerem, morrerem. Né? Meu Deus. Pessoas matarem. Naquela época, qualquer coisinha matava, né? Era um faroeste mesmo. Né? E o meu amigo, que a gente cresceu junto, que a gente assaltava junto, né? Ele se envolveu com uma quadrilha de assalto a banco, né? E nos assaltos, né? Ele foi, né, condenado a quase 96 anos de cadeia. Deus. Né? Então foi tudo muito rápido nesse negócio do crack, né? E aí vai e volta eu e a Kelly, vai e volta eu e a Kelly, nasce a Tainara, minha outra benção, né? E nesse termo eu já estava, aí em 95, 95, eu tenho a primeira cadeia, né? Fui parar no 4º distrito, saí da cadeia em 95, voltei em 96, com 80 assaltos recusados. Meu Deus. Eu, meu irmão... Né? Mas eu não ficou nem um ano fora aí, praticamente, da cadeia, dentro do novo. Meu né? Já... E tudo para tráfico, irmão. Tudo para usar droga, pastor, porque aí o tráfico já tinha que morar. Não, essas idas suas para cadeia, foi tudo por causa do tráfico ou foi assalto? Assalto, tudo junto, informação de quadrilha. Meu Deus. Né? E aí foi aonde que... Você ficou no primeiro ano aí com um ano? Não, fiquei um mês. Um mês só. Daí, eu voltei em 96, né, com 80 assaltos reconhecidos, né? Aí já estava eu, meu irmão, né, mais um pessoal envolvido já. do Baronesa, né? Do Baronesa. E aí, nesse meio termo, né, eu estou exemplificando que é muita coisa. Sim, não dá para contar tudo hoje, mas dá para fazer outro podcast. Né? Tinha história aí para os jeito, né? Tinha assim um delito com agravante. E só o agravante dava mais de 30 anos. Que é isso. Né? Que a pena máxima no Brasil é 30 anos. Infelizmente, né? A gente que está nesse mundo, a gente tem que entender que tem tudo, né? Né? E aí tinha esse agravante, né? E aí a gente tá preso em 96, né? Aí esse agravante veio, né? Falando que tinha uma pessoa que estava falando que aconteceu isso num assalto, que eu estava envolvido. Mas só que no 2º distrito ninguém sabia quem que era o Juca e quem que era o Panda. Ninguém sabia qual dos dois que era, porque olhar para os dois era a mesma coisa. É só a caveira, os dois, tanta droga que usava. Né? Aí nesse contexto já tinha terminado com a Kelly, já não estava mais junto. Né? Já fazia um certo tempo, que eu também já estava na rua, usando droga, muita droga, dentro das favelas. Né? E aí a gente vai parar no 2º distrito, né? Que esses 80 assaltos reconhecidos. A gente ficou 9 dias apanhando no 1º distrito para confessar os assaltos. E para confessar esse outro crime.
Ninguém falou nada. 9 dias de cura. A gente saía às 7 horas da manhã, voltava às 4 da tarde. Totalmente Quebrado. acabado no corpo. Meu Deus. Né? Foi aonde que a televisão foi lá, e aí o meu irmão falou assim, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu seguro, você vai embora. Por quê? Porque alguém tem que tomar conta da mãe. Meu Como você tem Deus. filho na rua, vai tomar conta dos seus filhos. Né? Ele segurou os assaltos, eles outros caras seguraram os assaltos. Né? Eles foram condenados a 16 anos de cadeia. Meu Eu, meu irmão, Deus. 16, tive 8. Né? E aí eu fui embora pra rua. Eu chego na rua em 96, passo 97, volto, fico mais 6 meses preso. 98. Finalzinho de 98 eu saio pra rua, volto com a Kelly, né? Tô tranquilo dentro de casa, falo, agora eu vou assinar minha carteirinha na vara de execuções em Campinas. Né? Chego na vara de execuções em Campinas, eu tô condenado a 6 anos e 8 meses. Volto pra cadeia de novo. Né? E aí, dessa aí eu fiquei mais ou menos quase os 2 anos, 3 anos? Os 2, 3 anos. Meu Deus. Na cadeia. Eu saio da cadeia, depois eu já tinha me convertido. Foi aonde que dentro do presídio eu tive 4 overdoses. Meu Né? Deus. Usando droga, eu usava muita droga dentro da cadeia. Né? Até estava conversando com o pastor Moacir, né? Mais ou menos o que se acontece dentro dos presídios. Né? Como eu falei, a penitenciária onde eu estava tinha piscina, tinha cinema, tinha Que quarto isso? de tal, Mas que coisa boa. Onde que é essa cadeia que eu vou pra lá? Onde é essa cadeia? Eu vou pra lá. Brincadeira. Só que naquela época, né? Naquela época, Pensando ver, não tem assim, bebendo, graça, piscina. era segurança máxima, né? Oh, Jesus. Muita morte dentro da Isso é terrível, hein? penitenciário, né? Os caras chegando, tomando conta das cadeias. Estudante, não, né? Não, Araraquara. Né? As facções todas lá dentro, né? Eu cheguei a pegar as 3 facções no meu pavilhão, né? Meu Deus. Comando e a seita satânica e o CDL, né? As 3 comandos no pavilhão, então era muita briga. Era uma carnificina terrível, né? Naquela época tinha bastante, como fala, rebelião, né? Tem tipo rebelião, atualidade dentro do sistema. Né? E aí eu consigo tirar minha cadeia, eu saio para fora, né? Aí eu me converti depois dessas 4 overdoses que eu tive, né? Eu estava dentro de uma cela usando muita droga, né? Na minha época tinha muito crack, né? Eu estava usando dentro da cela, e aí eu usei e desmaiava, batia com o rosto no chão, né? E aí eu olhava no fundo da cela, tinha uma bola de fogo no fundo da cela, eu falei, eu tô muito doido, Meu uma bola de fogo no Deus. fundo da cela, né? E aí a bola fazia assim pra mim, assim, vem aqui. E eu olhava pro pessoal dentro da cela, os caras tudo olhando pra minha cara, dando risada. Né? E eu saía rastejando dentro da cela, né? Subia, na minha época era grade, não era, né? Os pirulitos no fundo da cela. Aí a bola de fogo falava assim pra mim assim, fuma outro. E eu fumava e caía no chão, começava a me contorcer, disparar na minha cara dentro da cela. Tá muito doido, o Rogerinho tá muito doido. Né? E aí, a hora que eu consegui fumar o último, que a bola de fogo falou pra mim assim, vem aqui. Né? Eu levantei, cheguei perto dela, ela falou assim, de hoje em diante, você está liberto de todos os seus vícios. Eu não entendi nada. A hora que eu virei para trás, estava todo mundo dormindo. O chão da cela não tinha sangue nenhum. Estava limpinho. Eu falei, nossa, que alucinação que eu tive agora, hein? Muito doido de droga. Vou dormir. Aí eu deitei e dormi. No outro dia, todo mundo que acorda cedo, ou ele vai fumar um baseado, ou ele vai fumar um cigarro. Eu estava com 50 gramas dentro da cadeia de maconha. Torci um baseado para mim. A hora que eu dei um pé no baseado, eu vomitei no meio da cela. Os caras falaram, nossa, Rogério, o que está acontecendo com você? Você não está bem hoje, não. Eu falei, nossa, gente, que negócio, estou sentindo um negócio esquisito dentro de mim. Meu Deus. Aí eu peguei o carro assim e falei assim, ô, companheiro, topa você isso aqui. Falei, bom, agora eu vou fumar um cigarro, já que eu, né? Dei um trago pro cigarro, vomitei de novo, falei, só não fumo mais. Meu Deus. E nisso, Deus já estava trabalhando, né? Porque a visão que eu vi era espiritual, dentro da penitenciária. Foi aonde que, né, eu estava sem visita, eu falei, poxa, agora eu vim para mais perto de casa, ninguém veio me visitar, né? Aí minha esposa entrou na visita, que na época era dobradinha. A hora que ela entrou na cela onde eu estava, tinha 32 facas no fundo da cela, 2 latas de cachaça
1 quilo de maconha Jesus. dentro da penitenciária, né? Aí ela olhou pra mim assim, ela falou assim, eu sabia, você não vai mudar de... Mas ela não podia entrar na cela, assim? Podia, naquela época podia, né? Aí ela falou assim, você não vai mudar de vida, né? E virou as costas e foi embora, eu não entendi nada. Só vai falar isso, só falava isso. É porque o tempo todo que ele estava lá, eu estava cá, orando, pedindo direção para Deus, porque isso é vida. Então também já tinha se convertido, tinha voltado pra Já tinha Jesus. voltado. Quando a gente voltou, que eu tive a Tainara, né? Eu já voltei para Jesus. Olha. Então, a minha idas e vindas com eles depois foram diferentes porque eu entreguei para o Senhor. Falei, eu não quero isso, eu gosto muito dele, né? Aprendi a amar ele como marido, como homem, tudo. Mas eu nunca aceitei essa vida. Porque a Laís, mãe dele, né, se converteu também, ela era da Deus Amor. E era uma mulher muito espiritual, né? E a gente lutava muito por esses meninos, né? Por ele, pelo irmão dele, pelo marido dela. A gente vivia de oração para esse povo, gente, né? E Esse povo tem que se converter, né? não dá. Eu falava para Jesus, se não for para mudar para mim, que mude para o mundo, porque eu não aceito esse negócio, né? Então, e nesse dia que eu fui lá, que eu entrei na cela, eu já tinha conversado com a Laís de manhã e eu falei, ela falou para mim, falou, olha, você me perdoa, porque eu cheguei a meio que discutir com ela, porque ela visitava muito mais o Ney do que o Rogério. E ela falou assim pra mim, não, mas o Rogério tem você, tem as crianças, o Ney não tem ninguém. Falei, não, mas ele é teu filho tanto quanto, porque eu não achava justo. Hoje eu entendo, Sim. né, que o Ney precisava da atenção dela, o Rogério realmente tinha a mim, né, tinha a mãe dele. Mas naquele dia eu fiquei brava quanto a isso. E eu orei a Deus, falei, Senhor, é a última vez que eu vou nesse presídio. Porque, gente, é uma humilhação, né? E eu trabalhava 12 horas à noite. Sair do plantão, né? Passar por toda aquela revista. E ainda você sai daqui, até Araraquara é o quê? Quanto tempo? 2 horas. 2 horas mesmo, então, de uma viagem de ida, ainda de volta, né? E às vezes eu chegava lá, o bonito tava na piscina, eu tinha que ficar esperando no avião, não. sabe? E aí é folga demais, né? Não, sabe? Então, assim... Se eu fosse você, eu ia pegar aquelas facas do velho, eu não ia te contar, não. Mas tudo que sustenta isso que eu acreditava é aquilo que eu falei no início, né? A admiração que eu tinha pelo Rogério. Sim. Né? É uma coisa até hoje que eu não consigo explicar. Às vezes eu brinco com ele, falando, eu tenho muito mais admiração do que amor por ele, porque não foi fácil tudo que passou, não justificando, mas a resiliência que como tudo isso aconteceu, mexe muito comigo. Então, nesse dia que ele falou que eu entrei na cela, eu tinha falado com Deus de manhã, eu falei, Senhor, eu não sei qual é o plano que o Senhor tem, mas o meu vai ter que mudar agora, porque eu não quero mais essa vida, eu trabalho, eu tô orando, eu tô buscando, então eu não aceito mais isso. E quando eu entrei lá, eu falei isso pra ele. E desde aquele dia, depois que eu saí, quanto tempo a gente passou sem se ver antes de eu engravidar de João Vitor? Se passaram 10 anos, 9 anos. Assim, né? Pra me engravidar. Porque a gente voltava e ia voltar. Sim. Né? Foi a última. Mas o Vitor nasceu. E a gente voltou, depois. Voltamos não, a gente ficou junto. Vamos engravidar ele, ficou junto, eu engravidei de João Vitor. Nunca fomos mais. Não. Aí a gente se viu, eu engravidei de João Vitor, né? Ele já tinha. Aí foi quando ele foi ele veio de Araraquara. Nesse dia eu fui lá, não voltei mais em Araraquara. Eu fui ver ele quando ele veio pra cá, pra Colônia. Eu fui ver ele umas semanas antes. O João já tinha nascido. Não, tava grávida. Eu fui ver eles uns dias antes dele se batizar. Que aí ele se converteu aqui, aceitou Jesus aqui na Colônia. Aí eu voltei lá pra levar ele pra batizar. Levei ele pra Sumaré, que ele se batizou lá na Belém. Aí eu levei. Aí as coisas começaram a melhorar entre eu e ele, mas ele tava preso ainda, né? Sim. E foi onde começou. Você ficou até que ano preso, Rogério? 2003, 2002 foi quando o João nasceu. Em 2009 você estava na colônia ainda, né? 2002. 2002, foi bem antes. Eu visitei um presídio ali na colônia em 2008, 2009. Você estava com o sol ali que estava no menino. Se de repente você estivesse lá. Olha aí, só. E aí veio todo esse, né? E veio a minha conversão.
caminhando dentro do presídio, nesse meio termo. E como é que foi essa conversão? Assim, você falou dessa experiência espiritual que você teve, né? E aí nunca mais retornou para as drogas? Não. Antes, tipo assim, de falar de conversão, eu já vi você comentar também sobre uma vez que tentaram te matar. Sim. Explica só um Isso. pouquinho, não sei se é uma vez ou outras mais vezes. Essa foi Fora, uma das... fora a vez Aquela que- experiência do Rio lá, que você me falou também? Então, essa aí, né, quando os traficantes me espancaram, né, tinha traficante no meio, tinha o dono do estabelecimento, né, foi lá na região dos DIC, né. Isso aí eu já tinha me convertido dentro do presídio, né, tinha saído, minha mãe falece, Meu nesse, Deus. nesse meio termo, né, na virada do ano, né, eu estava usando muita droga, né, aí eu a Kelly termina, foi quando eu fui para a rua direto, né, e aí a Kelly não aguentou. Minha mãe faleceu, né, e eu já estava usando muita droga depois que saí do presídio, eu tinha me convertido dentro do presídio, mas me afastei, Sim. né. O meu irmão também sai do presídio depois de 8 anos e volta para as drogas também, né, e aí a minha mãe veio a óbito. E aí a Kelly já falou assim, Também foi muito pela tristeza da situação, ou já estava enfermo, né? sim, a tristeza, né, de ver gente nas drogas, e também hoje em dia, Ele também é muito para vocês, né? pastor, foi Deus levando a sua serva para ela não sofrer mais pelo que iria acontecer comigo e com o Rodinei. Meu Né, hoje eu tenho isso na minha mente. Tá? Por quê? Porque a gente sai do presídio convertido, mas não continuamos na presença do Senhor. Os dois converteu? Os dois. O Você meu ficou irmão. junto lá dentro? Ficamos na colônia. Quando eu cheguei na colônia, o meu irmão chegou. E aí eu vim embora e ele continuou mais um tempo. E aí eu saio e já começo a usar droga. O Rodinei sai do presídio, minha mãe ajuda ele. Daqui a pouco ele recai e começa a usar Meu droga. Deus. Se afastou da presença de Deus, eu e ele. Aí a minha mãe vem a óbito, aquele termina comigo, eu vou morar na rua, eu vou para São Paulo. Né? Chego em São Paulo, no serviço, ficou 8, 9 meses no serviço, acaba o serviço, eu morava lá em Pinheiros, numa pensão, mas só que eu trabalhava até às 6 da tarde, das 6 da tarde eu chegava na pensão, tomava banho, ia para Cracolândia, só voltava 4 horas. Meu Deus. Ia para trabalhar de novo. E aí acabou o serviço, eu fui direto para Cracolândia. Fiquei 1 ano e alguma coisa lá na Cracolândia, em São Paulo. Né? Nesse termo, eu consigo arrumar o telefone de um patrão, né, que eu trabalhei para ele, de São Miguel Paulista, converso com ele, ele me manda para Ouro Branco, né, em Minas Gerais. Chega em Ouro Branco, em Minas Gerais, usando muita droga, roubando demais, né? Lá em Ouro Branco, a polícia me pega, eu com 6 facas na cintura, correndo atrás de 12 pessoas. Né? E aí o policial falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer uma chacina na sua cidade, porque na minha cara ninguém bate. Meu Deus. E aí nisso eu vou para a delegacia, saio, né? Porque eu trabalhava, né, já registrado, né? Trabalhava registrado numa firma de materiais de construção, né? E mesmo assim usando muita droga. E foi aonde que eu fiquei 1 semana preso, né? Saí depois, quando eu saí da cidade, da cadeia, né, o pessoal de lá tentou me matar, porque eu roubava muito. Aí eu saio de a pé de Ouro Branco, venho parar em Barbacena. Andando a pé. Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Roselanches. Aí em Roselanches eu telefonei para a Bahia e fiquei sabendo que meu pai tinha morrido. Aí saí correndo na rodovia, o carro parou. Falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, meu pai morreu. Ele falou assim, você quer que eu te deixe aonde? Eu falei, eu não sei onde eu estou. Ele falou assim, eu vou te deixar na próxima cidade. Aí me deixou em Barbacena. De Barbacena eu procurei um albergue e fiquei 1 semana. O albergue me mandou para Juiz de Fora. Juiz de Fora eu fiquei 30 dias, né? Consegui uma passagem, vim parar em Campinas. Mas nessa brincadeira que eu saí do presídio, fui para Cracolândia e vim embora de Minas Gerais, já tinham se passado 6 anos ou 7 anos. Meu Nessa brincadeira. E eu sempre usando droga, morando na rua, ou alugava casa bomba, só para usar droga. Jesus. Né? Aí veio para Campinas. Chego em Campinas, pastor, usando muita droga. Foi aonde que aí
eu conheci, né? Quer dizer, eu já conhecia a região dos DIC, né? Tinha um mercado lá no DIC 4, que é o Espina, um mercado abandonado, onde que morava um pessoal que usava outra droga Meu ali. Deus. Foi onde que eu comecei a usar droga, né? E um pessoal pegou a gente lá, né, depois que a gente fez um delito lá, roubamos algumas coisas. Aí os caras pegou, né? E veio uns 4, né? 2 eram traficantes, os outros 2 eram do estabelecimento, mais 2 não sei quem que era, e bateram na gente mais de 1 hora, né? Só com aqueles caibos, aquele patrocínio, né? Foi aonde que eu perdi o dedo. Na hora que o traficante deu, eu botei a mão, o osso pulou fora. Meu Deus, meu. Né? E aí eles começaram a bater, acho que pelo que de cicatriz, curativo na cabeça, eu tive que uns 10, 15 buracos na Meu cabeça. Deus. Né? Aí eles colocaram a gente no porta-mala do carro para desovar na lagoa. A sorte nossa que não tinha um revólver nem uma faca. Né? Foi aonde que eles me levaram numa lagoa atrás do Ouro Verde, do Hospital Ouro Verde, e jogaram a gente dentro da lagoa. Né? Aí, na hora que eles me jogou dentro da lagoa, dentro do carro eu vim orando assim: Senhor, eu sei para onde que eu tô indo, eu sei que eu tô indo pro inferno, né? Mas não deixa eu sofrer muito aqui, não, né? Meu Deus. Me leva logo. E aí eles me jogaram dentro da lagoa. Eu lembro que eu fui descendo, bati lá no fundo da lagoa, né? Tudo escuro, eu olhava para cima, tentava subir, não conseguia. Né? E olhando, falando assim: Deus, né? Não deixa eu sofrer aqui, não. Né? Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou pro inferno, mas não deixa eu sofrer muito aqui embaixo, não. E aí, né, olhando para cima, eu falei assim: mas daqui de baixo o sol é bonito. Aí eu lembro que começou a crescer aquela bola de fogo, foi crescendo. Ela bateu na água, chegou perto de mim, assim, aí clareou assim, um monte de lodo, uns negócios esquisitos, umas algas lá no fundo, aquele monte de barro, né? Clareou assim, e eu olhava aquele negócio assim, né? Na minha frente, clareando assim. Aí ela falou para mim assim: Rogério, mais uma vez eu vou te salvar. Eu entendi que foi a do presídio, que me livrou de 4 overdose. Ela falou assim: a corda da mão eu vou tirar, mas a do pé você tem que tirar. Meu Deus. Aí eu vi a corda flutuando para um lugar escuro e a do pé eu tirei. E aí eu olhava assim para ela, assim, eu olhava para cima, assim, eu via a água lá em cima. Aí eu fiz força para cima. A hora que eu fiz força para cima, que eu parei lá em cima da água, a água batia na minha canela. Né? Eu olhava para baixo, tinha uma bola de fogo lá embaixo, assim, clareando tudo lá assim, aí assim, né, para baixo assim, aquela bola de fogo. Olhava pro lado assim, o rapaz que estava comigo, que foi pego junto comigo, também todo quebrado no couro, ele parou assim, olhou para mim e fez assim, ó. Ficou sem acreditar. Né? E eu olhando para ele assim. Aí daqui a pouco aquela bola de fogo, ela passa, ela sobe, não é pro céu. Só um minutinho, só. Vamos ter que liberar ele, porque eu tenho um compromisso. Você acesso, não? Porque aí senão a gente não consegue terminar essa história, não, que tá boa demais, não. Tá acabando, já. Tchau, obrigado, Silvia. Vê se ele entortou aí agora essa câmera. Você bateu nela? Do meio aí, ó. Aí é do meio, ele bateu nela, vê se não entortou. Tchau, Miguel. Explica rapidinho pra ele, com as câmeras. Porque tem a câmera minha, a Rosa montou na minha. Rodrigo meu, senhor André, é sua, é a verde. Tudo no nome tá ali, né? Aham. Aí vem a Kelly, Rogério e a Senhora. Só dar uma explicação, né? Olha. É. Mantém certinho aí. Tá bom, filho. Deus abençoe, tá bom? Tá bem, meu nome. Gente, Desculpa, depois você passa pra mim, você tem? Tá bom. Gente, o nosso técnico aqui, o pessoal da Marçaína, então o pastor Marci, que estava aqui na entrevista, também vai se retirar para assumir a posição de técnico, tá bom? E nós vamos continuar com esse testemunho maravilhoso aqui, com o Rogério, o presbítero Rogério, que ele é presbítero, o Simon Kelly. Então, continua com essa linda história maravilhosa aí, meu irmão, esse testemunho. Então, quando eu olhei para baixo, né, que a bola de fogo, ela subiu ao céu, ela passou perto de mim e falou assim: agora escapa pela tua vida. Olha. A hora que eu olhei de novo, os rapazes que me bateu estavam descendo falando assim: ah lá, não morre. A gente tem que tacar fogo agora. Olha.
E eles pegaram o outro rapaz que teve algumas queimaduras, né? Também está vivo, graças a Deus. Eu creio que está vivo, né? Porque na época ele ficou vivo, né? E eu não tinha para onde correr, porque eu não conseguia, porque as pernas estavam tudo inchadas de tanto apanhar, né? Eu lembro que eu olhei para a água assim, eu saí pulando, né? Na lagoa. E depois de um certo tempo que eu estava bem, eu voltei lá para me dar uma olhada. Eu falei, não tem como eu passar ali, não. Eu passei por cima da água, né? E fui saindo do outro lado da lagoa. Então, foi um livramento assim, milagroso mesmo, né, irmão Rogério? Porque pela experiência que você está falando, né, com essa, né, vamos dizer que foi um anjo, o próprio Deus ali se manifestando, né, nessa bola de fogo, e você, né, enxergar tudo e andar por cima de tudo isso aí da água é um milagre, é um testemunho milagroso, um livramento maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Como eles não tinham condições de correr atrás de mim por causa da lagoa, eles tiveram que rodear a lagoa. Foi aonde que eu subi, num barranco, né, rastejando, caí dentro de um esgoto, Olha. né? Passei pelo esgoto, subi e caí dentro do rio, né? E nisso, deu uma volta na lagoa, chegaram perto de uma passarela que tem, eu esqueci o nome do bairro que tem ali, que vai sair no fundo do Xangai. Né? E eles começaram a gritar para os outros traficantes: mata, 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 pega aí, pega aí, pega aí. E nisso eu estava atravessando o rio, né? Entrei rastejando dentro do pasto, né? E saí pulando, porque eu não conseguia andar. Fui pulando, bati no alambrado, acho que é alambrado que tem lá no Hospital Ouro Verde, né? Eu não sei como eu também creio que foi Deus que me jogou do outro lado do alambrado, porque não tinha condições. Eu lembro que eu caí de costa do outro lado. E aí eu subi um barranco e fui andando, bati no vidro. Conforme eu bati no vidro, era uma lavanderia que tem lá no Hospital Ouro Verde. A mulher que estava lá dentro da lavanderia, ela desmaiou. Que é isso? Pensou que era um fantasma. E aí essa mulher, quando eu bati no vidro, a mulher desmaiou, né? Aí eu lembro que eu virei de costas, encostei no vidro e comecei a descer, né? Aí veio um rapaz perto de mim, né? Veio um rapaz perto de mim, mas só que ele olhou para mim e começou a gritar, né? Um cara de espanto e saiu andando, né? Se afastou de mim. Aí eu lembro que chegou uma moça de branco perto de mim, falando assim: moço, você tá bem? Moço, você tá bem? Moço, você tá bem? E eu só lembro que eu falei para ela assim: me tira eu daqui, porque eles vão me matar e vai matar você também. Eu não lembro de mais nada. Meu Deus. Né? Não lembro de mais nada. Que coisa, meu irmão do céu. E aí, a única lembrança que eu tenho, pastor, é eu tendo alta do Hospital Ouro Verde. Olha. Você apagou e depois eu não tenho mais lembrança disso aí. Olha. A lembrança que eu tenho é eu tendo alta do Hospital Ouro Verde, né? Parando na frente do hospital, num banco, olhei para cima e falei assim: por que o senhor não me deixou morrer? Mas ele gritou. Conforme ele gritou, a agulha pegou no pescoço dele. Oh, Jesus. O senhor deve ter se batido e o cara estava passando com a agulha perto de alguma coisa, sei lá. A agulha pegou no pescoço dele. O que aconteceu? Esse homem deu um pulo da maca e ficou de pé na mesa assim e raspou aqueles negócios que estavam cercando a maca dele e abriu e saiu com os braços abertos gritando: oh, meu Deus. Vazando o sangue lá. Vazando o sangue lá. Jesus. No pescoço. Aí uma das mulheres que estava lá desmaiou. De novo, Desmaiou no chão. Outra saiu. Oh, Jesus amado. A gente vê assim, mas é sério, né? Uma situação Esse cara séria. começou a gritar lá dentro, lá. Aí veio um pessoal de fora, já conteve o rapaz, colocou na mão. É isso. Esse rapaz. Eu nunca mais vi ele. Meu Deus, Eu não meu. sei o que aconteceu com esse rapaz. Aí acho que deve ser o chefe lá dentro, lá, o médico. Entrou lá e falou: gente, vocês me desculpa, não é isso aí. Chamou a atenção do pessoal lá. Nossa. O negócio lá que desmaiou. Aí falou: O procedimento foi muito rápido. eles querem fazer isso aqui, vocês têm que ter postura. Ele falou para eles: eu não tenho. Sim, sim. E aí nisso, dali eu saio e vou passar isolada. Aí eu passo todo esse tempo, mais 20, 22 dias, 23 dias nessa isolada. Foi quando nesse momento, eu tinha feito uma reconciliação com o Senhor. Porque eu fiquei com medo do que aconteceu com o cara. Eu fui perguntar para o médico, falei: o que aconteceu com ele? Ele falou assim: senhor Rogério, a gente sabe do seu histórico. A gente sabe que você mora na rua há mais de 12 anos. O que esse rapaz tem é um estágio avançado do que você tem. O seu coração ele é grande, senhor Rogério. Olha. O senhor pode voltar para a rua e usar droga e passar 10 segundos e morrer.
Mas o senhor também pode voltar para a rua e passar 10 anos usando droga e não morrer, tá? Porque o seu diagnóstico de vida é 6 meses. Você tem 6 meses de vida. Meu Deus. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, chama o capelão da igreja, vou fazer uma reconciliação com ele. Aí foram chamar o capelão da igreja, fiz a reconciliação e fui para a isolada. Lá na isolada, eu tô mal dentro da isolada. Cuspindo sangue, né? E aí é o seguinte, uma hora eu fui deitado, orando a Deus, falei, Senhor, poxa, minha vida era cercada de pessoas, mulheres, tinha minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas filhas, minha esposa, hoje eu não tenho ninguém, se eu morrer, quem que vai no meu enterro? Vai ninguém, Senhor. Misericórdia, me dá uma chance. Aí nisso bate no vidro da sala isolada. Eu olho para trás, eu vejo uma moça branca, cabelãozão comprido, com uma blusa de verde, se não tiver enganado. Mas para mim era minha médica. Eu olhei para trás chorando e voltei de novo. Eu voltava no meu lugar, porque a médica ela entra lá dentro da isolada. Aí daqui a pouco abriu a outra porta, bateu no vidro de novo. Eu olhei a minha médica e falou, seu Rogério, vem aqui. Olha. Aí eu olhei assim, ela falou assim, aí tô vendo a outra moça chorando. Tá a mão no vidro assim, né? Aí a moça falou, você conhece essa moça aqui, seu Rogério? Aí eu fui andando assim, aí cada passo que eu dava, a lágrima descia, Olha. né? Que eu conheci. Era minha filha. Meu Deus. Já fazia um certo tempo que eu não Eu via. tinha visto a tua filha, olha. Aí ele deixou a mão no vidro assim. Deve ter sido emocionante esse momento, hein? Oh, Jesus. É por isso que, né, eu tenho vínculo com todos os meus filhos, amo todos eles, né? Se eu tiver que falar para eles assim, é isso, amém. É que eu falo, pastor, eu não tive aquele convívio com eles. Eu mandei para casa, uma está com 36, a outra está com 33, o outro está com 20, 22, 23. Tá? Então eu não tive. Então, para mim, se eu tiver que ficar perto ou longe, para mim eu falo que é a mesma coisa. Mas eu sei o que eu estou sofrendo. Sim. Mas eu aprendi a ficar longe deles. Mas eu amo todos os três, mesmo Sim. e eu e a minha filha Tainara é como óleo e água, não se dá. Mas eu amo aquela menina. Deu em Cristo Jesus. Né? E aí eu botei a mão no vidro e ela falou assim, ô pai, lembra como se fosse hoje. Que fenômeno. Mas o senhor vai morar na rua. Olha. E me levou para casa dela. A Tainara também, uma vez eu tô catando reciclagem de madrugada na favela, usando droga, né? E eu tô escutando aquelas conversas, aquelas meninas conversando, dando risada, falando algo na madrugada, lá no DIC 1, eu pulei dentro da lixeira. Aí eu lembro que as meninas falando assim, Tainara, onde você vai? E ela veio subindo, e eu tô olhando, né? E eu tô jogando muito lixo em cima de mim, né? E eu tô olhando para trás e eu tô vendo ela subir. Meu Deus. E ela veio andando, parou do lado da lixeira e falou assim, sai daí, pai, eu sei que é o senhor que tá aí. Olha. Isso madrugada, 2, 3 horas da manhã. Jesus. E as meninas gritando pra ela, Tainara, é nóia, não vai aí não, né? Ele vai estuprar você, vai fazer isso. Aí as meninas, mas as meninas subiu junto com ela. Daqui a pouco ela virou pra trás chorando e falou assim, para com isso, gente. Vocês lembram que eu falei pra vocês que meu pai tem problema com uso de crack e mora na rua? É ele. Olha que bênção, hein? Né? Bênção digo no sentido de ela não ficar com vergonha de você nessa situação, meu Deus. E tudo pra ele. Tá bem lá, graças a Deus. Né? Então foi muito isso, pastor. E eu fui ficando firme, né? Né? Também muito envolvido, como eu falei, né? Na sala de narcóticos anônimos. Sim. Eu frequento as minhas reuniões, não sou aquela pessoa assim frequente na sala, né? Mas eu tenho os meus livros, eu tenho muitas coisas de Você sabe que está liberto, porém você não confia na própria carne, né? Eu preciso continuar me trabalhando, me tratando, para mim nunca retornar para essa situação, né? E eu falo, pastor, dentro da igreja eu trato a minha salvação. A minha salvação, tá? Sendo que na presença de Deus, ela envolve tudo, minha salvação e o problema que eu tenho com o uso de droga. Sim. Mas lá dentro da sala de narcóticos anônimos, eu vou tratar a doença a qual eu adquiri. Sim. Que é a obsessão e a compulsão. Tá? Com a droga. Então lá dentro, eu estou no meio de pessoas que têm o mesmo propósito que eu, ficar limpo. E ali, através da partilha de cada um, eu ajudo. Pessoa chegar com a Kelly, que nem tem 11 anos que eu não uso nada. Pessoa chegar para a Kelly e falar para ela assim, Kelly, eu tô com vontade de usar droga. Ela vai falar assim, mas como? Ficar 11 anos limpo. Como é que você está com vontade de usar droga? Entendeu?
Ela não vai entender, mas lá dentro daquela sala, ela vai. Ah, eu posso chegar no senhor, que é pastor. Pastor, eu tô com vontade de usar droga. Tá? O senhor vai me aconselhar, Sim. tá? Com certeza o senhor vai me aconselhar. Mas talvez não seja aquilo que vai tocar dentro de mim. Não que eu vou falar... Não, eu te entendo, tá certo. É a mesma coisa de uma pessoa que crê que Jesus pode curar um câncer, mas ela continua fazendo o tratamento. Não é verdade? Tem que passar pela câmara bariátrica, que fala, quimioterapia, um processo que ela pode chegar aqui, receber uma oração, se sentir curada, mas ela tem que se manter um tratamento, né? Tem sim, né? Eu me mantive limpo. E é ali dentro que eu consigo fazer isso. Por quê, pastor? Bariátrica é também com operação de estômago, né? Não tem nada a ver. É cama hiperbárica. É hiperbárica, gente. Perdão a minha falta de cultura na ciência aí. Então, o que eu vi, pastor? Um pouco de receio, um pouco de medo, não é restringindo ao Deus que eu sirvo, não. Não é, pelo amor de Deus. Tá? Sim. É cuidado comigo mesmo, porque eu sei de onde que ele me tirou. Sim. Né? Então, eu vi muitas pessoas chegarem na casa de recuperação e começarem a ler a Bíblia e a buscar a Deus, e Deus exaltado. Deus faz. Se você tiver ali com o coração voltado quebrantado, Deus vai agir. Deus vai buscar eles e me acharei se me buscar de todo o coração. Mas só que aí o que eu vi? As pessoas saírem de dentro da casa de recuperação, no outro dia estavam usando droga. E eu tinha medo disso. Falei, Senhor, o Senhor me perdoe. Não estou restringindo o Senhor. Mas eu vou no meu passo. Devagarzinho, eu não vou correr. Dessa vez eu não vou correr. Sim. Eu vou fazer diferente. Eu já tenho 3 internações. As 3 primeiras eu fiz a mesma coisa. E eu falei, dessa vez não, eu não quero. Não quero. Eu entendo que a recaída ela faz parte do meu processo de tratamento da doença que eu tenho. Eu entendo isso. Mas eu não quero passar por isso. Então é aonde que eu... Então eu fico... Então eu tenho a igreja... E tenho a sala de narcóticos para me frequentar. Claro que se muitas pessoas, muitos internos ou pessoas que estão sendo tratadas aí pelas casas terapêuticas, né? A gente fala que é de depressão, tivesse essa mesma mentalidade. Né? Porque tem aquele que sai realmente liberto e teve uma experiência com Deus, conheceu a Cristo e realmente não volta mais. Né? Mas tem aqueles que realmente precisam realmente de um acompanhamento. E nem sempre a casa de recuperação... pós-casa de recuperação, haverá um acompanhamento. Não tem. E a pessoa muitas vezes precisa. É lógico que não vai ter a igreja que vai acompanhar, mas também não é uma coisa pontual ali. Né? Pelo que eu vejo na maioria, não é, né? Doença, eu sei que tem muitos pastores, muita liderança que também cola naquele irmão que saiu da casa de recuperação, vai ali ajudando ele. Porém, se a pessoa tem ideia assim, pô, eu sou falho, eu sou fraco, sei que posso ter uma recaída a qualquer momento, eu vou continuar me tratando. Eu tenho a ajuda do pastor, eu tenho a ajuda da minha liderança na minha comunidade, eu tenho a ajuda da minha esposa, família, e por aí vai. E você sabe que existe todo um processo e fatores que vão conjugar, que vão ajudar você nessa caminhada, né? Então eu falo que é uma prevenção. Perfeito, tá certo. E se ela tá dando certo, por que? Isso, não, tá certíssimo. E aí foi aonde que veio o 6º mês, o 7º mês, o 8º mês, né? Aí nisso, Deus me abençoou. Olha. Nesse meio termo. Por quê? Porque eu tô lá em Minas Gerais, né? Eu fui parar lá em Minas Gerais, mexendo com casa de recuperação, né? Sem ganhar salário nenhum. Aí um dia Deus fala assim pra mim, ora pela sua esposa. Eu falei, eu não tenho esposa. Como que eu vou orar pela minha esposa? Eu não tenho esposa. Ora pela sua esposa. Tá bom. Telefonei pra mãe dela, que eu sei contato também. Falei assim, dona Lúcia, como é que tá a Kelly? Abriu, Rogério. Por quê? Eu falei assim, não, porque Deus tá pedindo pra mim orar por ela. Aí ela falou assim, né? Missionária Lúcia, Torre Forte, na região dos Diques. Ela congrega na Torre Forte. Aí ela falou assim, então ora. Eu falei, amém. Tô lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Aí Deus fala assim pra mim, depois de um certo tempo. Em 5 dias, ela vai te ligar e vai falar com você. Meu Deus. E já tinha quanto tempo de separação aí? 17 anos. 17. Sem se ver, não. Nesse processo que você estava em Minas, você foi para Minas? Sem se ver. Sem se ver, gente. Olha. Ele morou, minha filha resgatou ele, todo esse processo que ele acabou de contar, a minha mãe, as minhas filhas, todas sabiam. Passaram junto, né? Sim, sim. Eu não, porque quando
eu me separei dele, eu me separei de verdade. Eu falei, olha, eu não quero mais Não notícia. quero essa vida pra mim. Não quero mais notícia. Proibi minha família de dar notícia a qualquer pessoa. Tá certo. Foram 17 anos sem ter notícia dele, eu não sabia. Sim, perfeito. É porque uma pessoa nessa situação, né, adoece a outra. É. É difícil, é muito complicado. Entendo o que a irmã está falando, é muito difícil mesmo. E aí, pastor, Deus fala, em 5 dias ela vai te ligar. Eita. Aí tá bom, tô dentro da casa de recuperação, tô falando, mas eu tô falando com a mãe dela. E estamos conversando. Eu falei, eu vou pra igreja. Aí ela falou assim, aí ela me chamou pelo apelido. Oi, Ju. Eu falei, mas... Tá bom. Só assim, para me chamar só. Tá bom, Ju. Aí eu falei assim, ô, dona Lúcia, a senhora tá parecendo a filha da senhora, que chamou por apelido, a senhora nunca me chamou por apelido. Ela sempre chamou o Rogério, né? E escrevi, kkkkkk. Desliguei, falei, tô indo pra igreja, a hora que eu voltar, eu converso com a senhora. Fui pra igreja, né, da Assembleia de Deus de Mariana, né? Voltei pra casa de recuperação, que era lá no bairro do Cabanas. Quando eu pego o telefone, Quem é? ela falou assim, né, sou minha mãe, não, Eita, Jesus. sou eu mesmo. Olha aí que maravilha, irmão Kelly. Eita. Tem mais, né? A gente tem que conversar. Né? E aí vem a parte dela. Foi muito, não vou dizer estranho, porque a gente sabe o tamanho do Deus que a gente serve, né? E depois, no meio do furacão, a gente não vê sentido, mas depois as coisas se esclarecem, né? Nesse tempo que ele estava em Mariana, né? Estava trabalhando já estava limpo há tanto tempo, e eu nunca tive notícia, então nem sabia. Mas, como a gente estava falando, a gente tem uma filha do meio, a Tainara, e ela é uma menina muito difícil, mas a gente tem um amor tão grande por nossos filhos, que eu comecei entrei num propósito com Deus para minha família. Falei, Senhor, eu quero estar próximo dos meus filhos, que eu sou muito família, sabe? Eu sou muito. Falei, eu quero estar próximo dos meus filhos, estar próximo dos meus pais, né? Porque meu pai também estava fora de casa. Falei, eu quero minha família junto. E comecei a orar nesse sentido. Falei, Senhor, eu quero a restauração da minha família. E comecei a orar, comecei a jejuar. Nem lembrava que o Rogério existia. Eita. Nunca passou na minha cabeça, nesse momento, que o Rogério pudesse estar vivo. Meu Deus. Né? E toda a presepada que fez, não vale a pena nem lembrar, né? E de passagem, assim, eu estava no melhor momento para mim, na ocasião, na minha melhor época da minha vida. Já tinha me formado, já tinha feito minha pós-graduação, estava ganhando dinheiro, tinha uma estabilidade. Tava com uma carreira boa, Tava né? tudo perfeito a minha vida. A única coisa que eu estava sentindo falta era da comunhão com a minha família, sabe assim? E era isso que eu estava buscando naquele momento. E eu estava varrendo o corredor da minha casa e eu olhei para o céu. Do nada, eu olhei para o céu. Aí eu ouvi, pastor, nitidamente dentro de mim, assim, prepara, vou eu trazer seu esposo de novo. Falei, o quê? Soltei a vassoura. Falei, o quê? Falei, não, eu devo estar ficando doida. Fiquei olhando para o céu. Falei, Jesus, eu estou doida, né? Senhor, eu estou doida. Aquele silêncio foi me dando um desespero, uma taquicardia. Eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho e comecei a chorar. Falei, Jesus, eu não quero. Eu não preciso, eu não quero. Falei, eu devo estar ficando louca. Não é possível um negócio desse, né? E orando a Deus, pedindo resposta, sabe? Querendo que alguém... Não falei nada para ninguém, mas tipo assim, Jesus, me confirma se isso tem na minha cabeça, não sei nada, pastor, aquele silêncio. Vou eu nesse abençoado dia, depois de 5 dias, ele contando, para casa da minha mãe. E minha mãe mexendo na panela, conversando com ele, e cozinhando. Ela me deu o telefone, falou, conversa com o Rogério aí. Só que na minha cabeça, nunca era esse Rogério. Porque a gente tem vários amigos da igreja lá, porque eu sou muito assídua na igreja, antes de vir para cá, né? E a gente tem o irmão Rogério, tem o vizinho Rogério, e eu peguei o telefone e eu achei que era o Rogério da igreja. Eu imaginava que era o Rogério Ju. Aí eu comecei a conversar com ele. Quando eu vi falando das meninas, eu olhei a foto. Meu Deus. Tanto é que eu comecei a conversa para o Senhor. Quando eu vi assim, a foto, começou a falar das minhas filhas, aí eu olhei a foto. Foi me dando um ataque cardíaco. Falei, tá bom, Ju. Depois a gente conversa, querendo encerrar a conversa. Mas aí foi onde eu falei, tá bom, Ju. Que aí ele respondeu, então, tá parecendo a sua filha, dona Lúcia? Eu fiquei imóvel. Ele achando que estava falando com a mãe. Eu fiquei imóvel. Você achando que estava falando com o irmão da igreja, com alguém conhecido. Caralho, E Deus preparando o caminho para vocês estarem novamente juntos, como estão hoje aqui. Aí eu desliguei o telefone, ele desligou, né? Eu fiquei parada olhando, minha mãe falou, o que foi? Você tá parecendo tá branco que nem um papel? Falei, mãe, você não falou para mim que você estava conversando já? Falou, você não perguntou? Desse jeito assim.
Aí eu fui pro meu quarto lá pro fundo, na casa da minha mãe, né? Dobrei meu joelho e comecei a orar. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Ele falou assim, no meu coração, como que é o início de... Como se inicia uma família? Eu fiquei pensando, falei, como assim, Senhor? Como se inicia uma família? Né? E aquela vez de novo no meu coração, como se origina uma família? Aí veio na minha cabeça, um pai, uma mãe, os filhos, né? Como eu vou te pedir o que você está me pedindo, vou te dar o que você está me pedindo, se eu não começar pelo começo? Com o pai, com minha mãe, e eu falando, não quero, Senhor, eu não quero. Pastor, acho que eu fiquei uns 7 dias, de domingo a domingo, orando a Deus que eu não queria. E Deus se calou comigo nos cultos, sabe? Sabe quando você sente que Deus calou mesmo? Meu Deus. Falei, não. Aí começou a me incomodar aquele silêncio de Deus, sabe? Aí eu fui pro meu quarto também e falei, amém, Senhor. O Senhor sabe que não é o desejo do meu coração. Não foi isso que eu te pedi. Não foi assim. Porém, eu creio que os planos do Senhor é melhor que o meu. Amém. Só que, por favor, o Senhor me conhece. Eu não tenho estrutura para passar mais por isso. Eu só vou aceitar porque eu estou acreditando e crendo que é o Senhor. Mas eu quero lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não tinha notícia dele. E que ele já estava convertido, eu não sabia. Aí eu liguei para ele. Né? Porque eu tinha certeza que a gente ia voltar. Tinha certeza. Né? E o Senhor falou, agora começa de novo. Aí eu falei, agora eu vou ter que ligar ainda? Aí eu liguei, conversei, falei para ele, olha, a gente precisa conversar. Né? E falei no telefone, né, amor? Falei, você se prepara que a gente vai voltar. Falei, como que eu vou voltar? Eu ia casar, eu falei, não vai mais. Como que a gente vai voltar? Eu nem te amo mais. Falei, te amo, me ama assim, você ainda não sabe. Mas não assim. Meu Deus. Como você sabe? Eu falei, o meu Deus falou pra mim que você me ama. E se ele tá falando... Ainda com orgulho ainda, tá com orgulho ainda. Tá se sentindo a última bolacha do pacote? Eu não vou pra mim. Como é que nós vamos fazer, então? O camarada sozinho na casa de recuperação. 10 mil anos lá na casa de recuperação. Eu acho. Não, e eu questionando com Deus. Eu falei, não, Jesus, como é que é isso? Né? Mas, enfim, amém. Aí eu falei, dessa maneira, pastor. Então, o senhor prepara, porque eu não sei nem como começar isso. Meu Deus, hein? Como que eu vou fazer isso? Porque, como eu disse, eu estava na melhor fase da minha vida. Eu estava me preparando para ir embora para o Canadá. Meu Deus. Né? No ano seguinte, eu e meu filho, a gente ia embora para o Canadá. A gente estava preparando financeiramente, tudo para a gente ir embora do país. Meu Deus. E passou uma semana, ele me ligou, aí a gente começou a conversar, né, sobre a Tainara. Eu falei, olha, como você é mais próximo da Nayara, você me ajuda com a proximidade com a Nayara. Contei para ele que eu estava orando nesse propósito. Ele falou, então vamos nos ajudar. Eu te ajudo com a Nayara, você me ajuda com a Tata, porque assim, a Tata era mais eu e a Nayara mais ele, né? Então, conseguimos fazer um bem boladinho aí, começamos a se aproximar das meninas e deu muito certo, né? Graças a Deus. Temos nossos altos e baixos, mas a convivência melhorou bastante, né? Aí ele falou, então vem para Maria. Eu falei, eu vou estar saindo de férias, né? E a gente conversa melhor. Ele falou, vem para Mariana. Aí aqui a gente conversa. Pastor, eu desci do ônibus Mariana como se nada tivesse acontecido. Ele me tratou como se nada tivesse acontecido, se a gente tivesse casado. Parecia que vocês, tipo assim, não tem nenhum problema, né? Esse lapso de tempo aí de 17 anos. Não, até eu fiquei com medo das coisas como estavam. Aí a gente chegou num hotel, fui daqui, aluguei um hotel lá, uma pousada, tudo. Aí a gente conversou, né, mãe? Conversou, o que tinha acontecido, como que aconteceu com ele, o que Deus falou para mim. E nessa pousada a gente fez um voto. Falamos, nossa situação, nossa aliança, nosso casamento só vai funcionar se for em 3. Né? Primeiro Deus, depois eu e você. A nossa dependência está em Deus, não está em mim e não está em nele. Meu Deus. É o que a gente fala para que as pessoas às vezes até ficam meio assim. Né, a Maria Lúcia ficou em casa. Sim. E nos nossos devocionais junto com ela, a gente falou isso para ela. Falei assim, eu não dependo do Rogério para ser feliz. Ele não depende de mim para ser feliz. A nossa dependência está em Deus. Né? Porque nós aprendemos que depois de quase 20 anos, né, quem nos deu uma nova chance foi Deus. Né? Então, a nossa dependência é totalmente em Deus. Precisou de todo um processo, tanto na vida dele como na sua, né? Sim. Para que vocês, talvez não, né? Com mais maturidade, né? Com a vida no altar, na presença de Deus, para poder ter uma retomada realmente constante, firme, né? Uma nova aliança, como vocês fizeram, entre Deus e vocês mesmos. Mas que bom, nós estamos quase 2 horas já de podcast aqui, gente. E eu treinei. Precisa fazer dois. Mas que testemunho maravilhoso do Rogério, irmã Kelly, vocês
Vocês são demais, são pessoas que, no tempo que vocês estão aqui conosco, né, nesses anos, a gente tem visto isso, a presença de Deus sobre a vida de vocês, Amém. a bênção do Senhor. Então, eu me sinto muito honrado e abençoado pela vida de vocês, né, vocês estando aqui conosco. E fiquem felizes. Hoje eu vi toda essa história, todo esse testemunho, hoje com mais detalhe. Né? Hoje eu conheci muita coisa do irmão Rogério e da Mankelli que eu não sabia, não conhecia, né, na história de vocês. Então, eu sei que tem muito assunto para falar, né? Mas, gente, muito obrigado. Amém. Eu fico muito feliz de ver como Deus ele age na vida das pessoas, né? Como que as promessas de Deus elas são válidas de tal forma que pode passar o tempo que for, né? Deus ele não vai deixar de fazer aquilo que ele prometeu. E ele já tinha uma promessa na vida de vocês, e hoje vocês estão aqui, né? Hoje vocês são obreiros da casa do Senhor, vocês cooperam na obra, estão aqui hoje dando esse testemunho maravilhoso. Quem imaginaria, irmão, lá no presídio, tantas vezes passou no presídio, né? Irmã Kelly esperando aguardar, nem aguardando estava, né, irmã Kelly? Mas creu e Deus fez uma grande obra. Gente, muito obrigado. Irmão Rogério C, demais, irmã Kelly, tá bom? E deixa aí um agradecimento, né, uma última palavra aí para os irmãos. A gente precisa fazer um outro podcast depois, né? Vamos ter que fazer um outro para contar mais história, que tem bastante história aí, né? Dá para fazer um filme, tá? Mas deixa só uma palavra depois da irmã Kelly e a gente encerra. Amém, né? Agradecer a Deus primeiramente, ao pastor André, ao pastor Moacir, né? Agradecer também a minha esposa, né? As minhas filhas, os meus netos, né? Em nome de Jesus Cristo, porque sem eles, sem a oração, né, dos servos de Deus, acho que eu não estaria aqui hoje, né? Como fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu estou aprendendo esse novo de Deus. Amém. Estou aprendendo. Ah, irmão Rogério, sabe? Não sou cheio de falha, pastor. Sim. Né? A única coisa que eu procuro fazer, né, é ser honesto com Cristo. Né? Honesto com a minha esposa. Honesto comigo mesmo. Né? Porque eu entendo que se eu quero essa mudança, né, é só Cristo que vai conseguir fazer. Porque quantas vezes eu tentei? Eu estou com 54 anos. Né? Quanto tempo eu tentei mudar na minha vida? Nunca consegui, nunca. Né? E quando eu fiz uma aliança com Deus, né, até hoje, só por hoje, está dando certo. Amém. Né? Então, glória a Deus. Entregar mesmo a vida a Cristo, né? Tem como viver longe do álcool e das drogas. Né? Eu cumpri meus 10 anos dentro da casa de recuperação. Hoje eu volto, né, dentro de casa de recuperação para dar um testemunho, para falar que existe uma vida aqui fora, longe das drogas. E se você aceitar Cristo, aí eu vou falar igual os mineiros, aí fechou com 10. Que maravilha. Obrigado a todos. Irmã Kelly. Como meu esposo disse, primeiramente a gente agradece a Deus, né? E acreditar que tudo é possível, né? E não desistir dos seus nunca. Né? Por mais que pareça difícil, impossível, né? Continue remando, continue acreditando, continue buscando a Deus por eles. Foi o que eu falei num determinado tempo. Eu não quero para mim, foi o que eu falei pro Senhor. Eu falei, eu não quero mais para mim, mas eu quero que ele fique bem. Então, mesmo que você não queira mais perto de você, não desista. Porque Deus, ele é fiel para fazer toda a obra, né? E tá aí hoje a minha bênção. Glória a Deus. Eu agradeço. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tá bom, gente? Gente, tá aí um testemunho maravilhoso dos nossos irmãos. Peço mais uma vez, encarecidamente, a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham aqui no Solascast, se inscreva no nosso canal, gente. Nos ajude. Nos abençoe aí com sua inscrição no nosso canal. Ative o sininho e deixe o seu like e o comentário também, tá bom? Obrigado a todos, um grande abraço, um beijo no coração. Pastor Marcinho ali na técnica, né? Não dá nem para dar um tchau. Tem que botar uma câmera virada para você depois aí. E deixar o microfone aí quando precisar. Né? Gente, um abraço, Deus abençoe, um beijo no coração. Tem uma declaração, é só dar um clique nela.